Próspero e próspera, seja muito bem-vindo a mais um podcast Prosperando na América. E hoje tem um convidado ilustre aqui, vou apresentar já para vocês, mas antes eu tenho que falar do nosso patrocinador master do dia de hoje, que é a Solar Farm. Solar Farm, para quem vocês não sabem, é uma empresa que vem ajudando pessoas com a missão de fazer a transição energética do planeta. Ela tem a pretensão de ter mais de 1.000 usinas de energia solar e você pode fazer parte desse projeto. Se você ainda não tem hoje, de repente, uma rentabilidade interessante, você pode ter uma rentabilidade interessante tendo uma fração de uma usina solar. Caso você não tenha a possibilidade de ter a sua própria usina solar, você pode ter uma fração de uma usina solar. Basta você clicar aqui embaixo e o nosso patrocinador master vai mostrar para você como você pode fazer parte desse projeto e ter alta rentabilidade vendendo também energia, né? Não sei se você conhece alguém que utiliza energia. Se você conhece, essa pessoa vai sempre continuar usando energia e você vai ganhar um percentual do que ela tem pago ali através de um percentual que você tem numa fazenda solar. Então, a partir desse momento, quero apresentar para vocês agora, né, essa pessoa incrível que está aqui hoje, né? Quero que vocês deixem muito like aqui, compartilhem com o máximo de pessoas, porque esse cara tem uma história incrível, além de ser um baita empreendedor. Vou apresentar para vocês aqui, né? Hoje a gente vai receber uma pessoa que vai muito além, né, do mundo dos negócios. Ele é mentor de empresários, estrategista, empreendedor serial. Acima de tudo, filho do Deus Altíssimo, que eu acho que é o principal título dele aqui. O nome dele é Mailton Moura. Ele é conhecido por destravar negócios que estão travados, tirar empresas do caos e transformá-las em organizações sólidas, lucrativas e escaláveis. Hoje ele lidera mais de 8 empresas em setores como tecnologia, construção, saúde, mineração e educação. Além disso, ele é sócio de nomes como Nésio Monteiro e Pablo Marçal, e 2 ícones do empreendedorismo e da influência no Brasil. Mais que um empresário de resultados, Mailton é um homem de fé, propósito e ação. E ele acredita que a verdadeira prosperidade começa na família. Se alinha a identidade em Deus e se multiplica em negócios estruturados que constroem legados. Então, com uma história marcada aí por superação e visão, Mailton também é conhecido como um Iron Man. O homem é Iron Man, gente. Vocês têm noção disso? Na vida real, um homem lendário, né? E ainda por cima também legendário, né? Legendário da família, muito bom. AU! Então se prepare, porque hoje o episódio promete destravar muita coisa em você também. Então seja muito bem-vindo ao Prosperando na América, Mailton Moura. Tamo junto, mano. Cara, que legal. Vai Muito ser um bom. privilégio estar aqui com vocês. Vai ser muito legal poder transbordar na vida das pessoas que vão estar assistindo. Tem códigos poderosos que eu tenho certeza que o senhor vai direcionar aqui para que a gente possa estar trazendo algo que de fato vai transformar a vida de vocês. Vamos para cima. Vamos pra cima. Glória a Deus pela sua vida e pelos seus negócios, Amém. né? Tenho acompanhado o seu trabalho. A gente, inclusive, se conheceu num treinamento de inteligência emocional com Exato. o treinador do Pablo Marçal, né? Exato, verdade. Cara, que legal. E aquele dia foi muito bom. Você fez umas perguntas assim que eu falei, caraca, esse cara tem um mindset diferenciado. Eu quero conversar mais com ele. Eu tenho certeza que lá o pessoal do Prosperando na América precisa conhecer a tua história. E como que você começou, querido, assim, a tua história? A minha história, ela começou muito jovem, na realidade. Eu fui empresário aos 19 anos. 19. 19 anos. Eu falo que eu nunca trabalhei, minha carteira nunca foi assinada. Né? Eu comecei como vendedor externo, né? Vendedor de carro, vendedor externo, depois eu já fui empreender no meu Aqui próprio mesmo, negócio. nos Estados Não, Unidos? no Brasil. No Brasil. Né? Então, com 19 anos, eu já liderava uma equipe de 12 pessoas. Uma empresa já de 12 pessoas na fabricação de móveis. Artefatos de madeira, móveis planejados, a gente tinha uma estrutura. Trabalhávamos com o governo também, que são coisas que eu desenvolvi, habilidades que desenvolvi, que me ajudaram muito no sucesso aqui nos Estados Unidos. Mas a minha história lá no Brasil foi uma história de superação também. Legal. Fui pai muito jovem, né? Aos 19 anos fui pai. Legal. Então assumi uma responsabilidade muito grande. Eu sei que é isso. Eu tive filho com 17. Olha Eu aí. sei que tu morava na roça. Inclusive, nasceu essa semana agora meu neto já. 37 anos já tô neto. Olha aí. Sou Ser vô. vovô com 37 anos é um privilégio. É É, um privilégio que você aproveita bastante. Sim. Só que a gente sabe que quando a gente empreende muito jovem, a gente passou por faltaram processos de maturação. Sim, com certeza. Então, nesse período de empresa, foram 7 anos de negócio no Brasil, eu passei por um processo de maturação, mas um processo doloroso, porque a juventude não tinha a maturidade. Então, cresci muito devido ao programa de aceleramento no Brasil, PAC, né? Vocês lembram do PAC? Uhum. Então, o programa de aceleramento econômico era maravilhoso. A gente estava pegando dinheiro, bastante recurso, muita compra, o governo comprando bastante, e a gente viveu uma prosperidade impulsionada por um programa. Uhum. Só que isso não me gerou maturidade. Uhum. A gente cresceu por acaso, né? Por uma porção de coincidências. Sim.
E aí crescemos, mas não gerou maturidade porque o resultado foi muito fácil. E ao invés de aproveitar, o Senhor muitas vezes ele vai trazer a gente para viver o melhor, mas cabe a nós nos permanecermos nesse lugar. Sim. Ele vai dar o acesso, mas muitas vezes quando a gente tem acesso, a gente relaxa e a gente não faz o que deveria ter feito para aproveitar aquele momento. E foi o meu caso. Então, não amadureci, não cresci como empresário, cometi muitos erros e acabei tendo que vender meu negócio 7 anos depois, porque já era um negócio inviável, porque eu não usei estruturas que não funcionavam, não trabalhei na base do negócio para impulsionar esse crescimento. Então, o que é que eu faço hoje justamente com o histórico que eu tive no Brasil, nas empresas que me deram muita maturidade Uhum. hoje, né, para poder entender quais foram os erros que eu cometi e não cometer novamente. Isso você fala no negócio de móveis. No móveis, exato. A gente tinha fábrica de móveis e artefatos de madeira no Brasil. Foi meu primeiro negócio, foi um negócio que foi bom por um período. A gente trabalhava com licitações públicas do governo também. Aí acabou o PAC? Acabou o PAC, acabou o dinheiro, né? Putz. Então, e teve a questão da Dilma ser. Qual é o nome que a gente usa para aquilo que aconteceu com ela? Ela saiu do governo, né? Ela foi convidada a sair, o impeachment dela. Uhum. Ela foi convidada a sair, então os repasses federais que pararam. Então, tudo que era prefeitura, estado, parou de receber esse recurso, a gente passou a receber dinheiro. Então, o que é que acontece? Você não recebe dinheiro, você não paga seu fornecedor, se o fornecedor não te vende, você não produz. Então, o fluxo de caixa foi para o espaço, acabou a empresa. Mas aí tudo que eu falo é questão de maturidade Uhum. empresarial. Entender o momento certo de fazer investimentos, olhar para as situações e poder fazer movimentos estratégicos. Naquela época, tudo era medido por intuição, não eram métricas reais. Como hoje eu mantenho minhas empresas com KPIs, com processo de gestão de qualidade, com estratégia, a gente tem um planejamento, é diferente. Lá era no instinto e na raça, era reativo, não era planejado. Uhum. Então, como a gente não antecipava os acontecimentos, a gente foi pego e simplesmente teve que se desfazer de um projeto que era muito bom. Não era uma empresa ruim. Sim. Ela faltou estratégia para no time certo fazer os investimentos. Legal. Então a gente acabou fechando esse negócio e vindo para os Estados Unidos. Foi o meu Aí foi a decisão ali que você Uhum. teve de vir pra cá. Na realidade, eu queria mudar de país. Quando Tá. eu quebrei, eu fiquei emocionalmente quebrado também. Sim, Eu falo para entendo. você que ser emocionalmente quebrado, porque eu não conseguia ver como recomeçar. Chegou a ter depressão também? Cheguei a ter depressão também. Na época, eu não consegui identificar como depressão. Hoje eu identifico como. Uhum. Eu lembro que eu tinha umas febres emocionais, porque amanhecer pro dia para mim era difícil. Sim. Nossa, eu tô indo para outro dia. Ao invés de você ter uma animação, uma ansiedade boa de iniciar o dia e fazer algo, nossa, o começo do dia para mim era terrível, porque, nossa, lá vem aquela enxurrada de problemas de Problema pra novo. resolver. Lá vem aquele bomba de problemas para resolver. E você se sentir travado sem conseguir avançar. Então ali o Senhor trabalhou para em mim também, minha esposa também foi o príncipe, assim, o Senhor principalmente, minha esposa ali do meu lado, Que para bom. poder me sustentar naquele período de escassez emocional mesmo. Uhum. Quem me dera eu tivesse o conhecimento emocional sobre as inteligências hoje naquela época. Uhum. Seria muito mais fácil ressignificar e tomar decisões assertivas. Sim. Eu falo que eu acho que eu falo sempre isso, é o que todo empresário ele quebra quando o emocional dele quebra. Uhum. Não é quando a empresa parou de fazer dinheiro, porque sempre há soluções para você manter sua empresa no negócio. Você pode fazer um downsize, você pode pivotar para outro produto, você pode pivotar para outro negócio. Você não precisa fechar nenhuma empresa. Uhum. É sempre possível você pivotar dentro dela e arrumar uma solução. Mas se você não tiver o emocional para fazer isso, não vai acontecer. Você não faz. Não faz, não tem como. Você não consegue raciocinar. Uhum. E aí, justamente, em meio ao caos, em meio à pressão, criar essas cascas de resistência para poder, nesse período, poder tomar decisões assertivas. Então, é o que a Bíblia fala, né? Que a gente não Uhum. pode tomar decisões baseadas no emocional. É. Então, é justamente isso. Nós temos que ser analíticos e estratégicos. Eu falo para os meus mentorados que a gente usa técnica e estratégia para tudo. A única situação que eu libero para poder utilizar a decisão é quando vem sobre um propósito do Senhor. O Senhor traz seu coração e diz, ó, faz isso, faz essa transição, muda de estado, como ele me fez mudar de estado. O pessoal acha que mudar de estado para cá foi uma decisão fácil. Foi fácil para mim porque eu tinha que obedecer ao Senhor. Sim. Mas foi extremamente difícil porque trouxe várias consequências. A gente encontrou aqui, a gente prosperou bastante com essa mudança, mas eu tinha empresa onde eu era o CEO de fato, onde eu ainda cuidava do operacional dela. E tive que botar outro CEO para tomar conta dela.
Só que essa, imagina, você fazer isso com um planejamento e organizar toda a transição. E outra coisa, você fazer isso de forma acelerada, por conta de um chamado. Uhum. O Senhor me abençoou, Ele me honrou todas as vezes. Mas isso gera situações que você vai ter que Sim. resolver. O outro senhor tem que ser treinado, ele tem que passar por um processo de maturação. Então isso gerou problemas. Mas é a única situação que eu falo que a gente obedece sem questionar é quando o senhor te fala. E é o único momento que você realmente deixa a sua empresa de lado e faz o que o senhor quer. Ele me honrou, as coisas estão andando, mas teve problemática, porque Não a teve técnica planejamento, né? não teve planejamento, a técnica não foi utilizada. Mas ele honrou em vários outros negócios que a gente fez com a mudança que eu vim para cá, para os Estados, para Flórida, né? Você veio pra Flórida. Para Flórida, exato. Isso faz muito tempo? Ah, fazem 7 meses. Não faz muito tempo. Mas aí você vê o quanto ele já fez, assim, né? Sim. No nosso meio, em relação ao meu desenvolvimento como empresário, como pai, como mentor, como estrategista. Tá exposto a de situações diferentes me fez crescer de forma exponencial. Mas o crescimento, muitas vão relacionar só ao financeiro. O financeiro ele também cresce, mas o maior crescimento é o que você tem se tornado. Os problemas que você tem solucionado, qual o nível de pressão que você aguenta. Eu Uhum. me tornei Iron Man por quê? Porque eu consigo suportar a pressão. Sim. É, porque Você não é mole chega, não, viu? não é mole, Cê é mas doido. é um desafio que te faz fazer para você criar essas situações. Criar casca emocional, criar Uhum. estrutura de superação. Se você termina um Iron Man, você diz, eu dou conta de fazer qualquer coisa. Exato. Enquanto muitas vezes você tá ali só apagando incêndio, resolvendo situações do dia a dia, e com aquele acúmulo de estresse, e sem treinar o que é mais importante, que é a sua percepção, a sua quantidade de pressão que você consegue suportar. E Uhum. isso é treinável. E tem sido para mim uma experiência maravilhosa estar aqui na Flórida, aproveitando esse sol maravilhoso, que lá no norte é bem frio, Sim. mas também ter novos desafios, ter novas empresas que a gente tem tocado, novos empreendimentos, isso tem me feito crescer de forma absurda. E, cara, muito bom, muito bom. Mas assim, aí você veio pra Flórida faz 7 meses. Mas Isso. quando aconteceu isso lá no Brasil, você passou por esse vale, vamos dizer Uhum. assim, né? O que que você por que que você falou: "Cara, Estados Unidos"? O que que aconteceu? Que você quis vir pra cá? Você já tinha algum histórico? Alguém já tinha vindo? Como que aconteceu isso? A gente sempre pensa em viver nos Estados Unidos. Eu acredito que todo brasileiro, em algum momento, ele pensou nessa possibilidade. Ah, eu quero me aposentar, quero ir para os Estados Unidos, eu quero, eu tiver uma construtora melhor, eu quero trazer meu patrimônio para os Estados Unidos, eu quero morar lá. Legal. Então a gente pensava várias vezes em vir morar para os Estados Unidos. Só que nessa situação a gente olhou, a gente foi analítico também, né? É o que eu falo, Sim. que você tem que analisar as situações. A gente olhou qual é o lugar que a gente possa recomeçar de uma forma mais eficiente. Eu cheguei aí para o Chile antes de vir para cá. Você foi pro Chile? Cheguei para o Chile. Fui para o Chile, eu falo espanhol muito bem, né? Legal. Lá eu adquiri uma fluência ainda maior. Mas eu fui para o Chile, estava com meu visto de trabalho já organizado, tudo bonitinho para imigrar para o Chile. Só que aí eu lembro que meu sogro ele falou assim, eu tá falando que não é o lugar para você ficar, que você tem que ir para os Estados Unidos. E eu contrariado, né, mas com o coração receptivo à palavra do Senhor que tinha dado para ele. Aí eu fui orar, eu disse, olhando direito, né, Senhor, o negócio aqui é quase igual com o Brasil. Não tem muita diferença. Então, nos Estados Unidos eu creio que a gente vai ter uma oportunidade maior. Eu falo que e você vai crescer em qualquer lugar, independente do país. Depende muito do que Quando você tem a mentalidade, você né? tem a mentalidade, você É. vai crescer. Mas que o vento sopra mais forte aqui nos Estados Unidos, a gente não pode negar. É, isso é verdade. Então eu falo o seguinte, se o meu veleiro ele vai a 20 quilômetros aqui no Chile, lá nos Estados Unidos vai a 40, 50. Então, Uhum. analisando essa situação, a situação econômica daqui, eu disse, é uma decisão mais assertiva. E aí viemos para os Estados Unidos. Que Viemos para cá legal. e eu comecei, minha história começa do zero mesmo. Eu vim aqui para bater prego, E você foi pra onde aqui? Connecticut. Conérica, legal. Vim para Connecticut, morei 8 anos em Connecticut, a gente mudou agora para cá, um pouco de 8 anos e meio, já estamos aqui 9 anos nos Estados Unidos, e lá começamos a história como muitos imigrantes começam, trabalhando 13, 14 horas por dia, história de superação, vendo pouco as crianças. Eu lembro de quando eu comemorei meus primeiros $500, que eu tinha guardado. Nossa, Você não tinha dívida e tinha $500 guardados. Nossa, que emoção foi aquele dia, viu, que irmão? legal. Nossa, eu dei pra minha esposa assim. A gente pegou daquela respirada porque a gente tava sob pressão por muito tempo. A gente fez. É, deu certo. Conseguimos pagar tudo que tinha pra trás.
Recomeçamos e temos $500 na conta. Isso trabalhando na obra ainda. Trabalhando na obra ainda, na construção. Na Só que construção. aquilo era um alívio, por quê? Eu estava num momento do Brasil, aquela fase foi uma fase de prensa, então não tinha alívio em nenhum momento. Sim. E você não tinha como resolver tudo, né? E graças a Deus, quando a gente vendeu a empresa lá, a gente honrou os compromissos e viemos para cá. O dinheiro que sobrou da venda da empresa foi justamente certinho para Certinho. alugar o apartamento, comprar o carro e colocar o básico de imóveis na casa. Depois dali a gente tava zerado. É por isso que quando a gente chegou aos $500 sem dívida, tipo assim, pagando, Tava muito no lucro, né? tava muito no lucro. É. Quem não tinha nada, aí conseguir fazer isso foi impressionante. Então, para mim e para minha esposa, a gente tem um marco. Todos os momentos que a gente fez a nossa organização financeira, todos os momentos que nós estávamos juntos construindo o nosso crescimento, colocando nossos sonhos e nossas metas aqui nos Estados Unidos, foi do começo, como a maioria dos imigrantes, pouquinho, aprendendo, mas com muita dedicação nos trabalhos, com muita dedicação no aprendizado. Eu aprendi inglês com 6 meses. Com 6 meses? 6 meses eu aprendi a Uau! falar inglês. Por quê? Eu não me via fazendo aquele tipo de trabalho por muito tempo. Mas você já tinha uma noção ou não? Do quê? De inglês? Eu tinha uma base de estudar na escola, né? Na escola Mas pública. na escola, eu estudei em escola pública e privada. Foi um mix Ok. durante o período lá. Público-privado foi minha educação. Mas é muito básico, né? Era muito básico. Então, Mas aí você foi trabalhar com americano, Não, trabalhava com brasileiros nessa com época. brasileiro. Nessa época que eu aprendi com 6 meses foi com brasileiros. Mas como o projeto, como é que eu vou falar? Como a distância era longa do trabalho, a gente tinha 2 horas quase para chegar no trabalho. Eu escolhi um trabalho que me pagava melhor, mas era em outro estado. Então aquilo fazia diferença para mim, aqueles dólares a mais fazem uma diferença enorme pra gente no financeiro por mês. Então eu disse, vamos aceitar esse trabalho que é mais longe, mas durante o período que a gente ia na van, eu ia estudando. Eu ia estudando na van, enquanto o pessoal tava dormindo, eu tava estudando, eu tava assistindo filme em inglês com legenda. Na volta a mesma coisa. Então assim, Uau! eu comecei a desenvolver o inglês muito pela revolta, muito pela assim, por não aceitar e dizer não, pela indignação. Uhum. Eu me indignei e realmente fiz acontecer. E muitas vezes é o que falta para as pessoas. Se indignar com a situação para fazer ela mudar. E ali eu me indignei com a situação e eu vou fazer mudar. A minha história não vai ser a mesma do Brasil, nem vai ser a mesma das pessoas que estão aqui há 10 anos trabalhando no mesmo emprego. Então ali eu me propus a estudar. Com 6 meses eu fiz minha primeira entrevista numa empresa americana. Uau, que legal. Aí foi quando começou toda a mudança de nível de vida, de status. A gente ali fomos para uma empresa muito boa americana. Passei na entrevista, eles me Mas aceitaram. você fazia a mesma coisa que você tava fazendo antes ou não? eu Outra fui coisa. pra outra coisa. Você fazia o que nessa primeira? Na primeira eu trabalhava com framing. A gente Framing. fazia construção de madeira, né? Vocês sabem como é aqui. Aqui tem um pouco de concreto e madeira. Lá era só madeira. Legal. Eu fazia framing, fiz siding também. E dali eu peguei e fui para outra empresa que era na fabricação de móveis, que era dentro do que eu já sabia no Brasil. Aí começam as peças se juntarem, começa a juntar aí. E você já tava com visão pra isso ou aconteceu? Não tava. Eu não queria. Ah, você não queria. Eu não queria porque eu disse que eu não queria nada relacionado com minha quebra. Aham. Eu poderia ter chegado, já ido para o meu setor de expertise Sim. assim que cheguei, mas eu Sim. não queria. Eu tinha ainda Sim, um um trauma bloqueio. emocional, É. um bloqueio com Aham. isso. Então, quando eu vi a situação de trabalhar no frio, na neve, eu disse, eu vou deixar esse trauma emocional de lado que tá doído aqui, o outro. E aí fui para fabricação de móveis e ali falava inglês, mas falava um inglês suficiente, né? Não era um inglês incrível como hoje a gente fala, com autoridade, mas falava o suficiente para trabalhar. E ali fui crescendo cada vez mais. Cheguei como ajudante e terminei minha história lá como gerente de projeto. Né? Eu era o único funcionário que era capaz de fazer praticamente todas as funções da empresa. Uau. Tanto na produção, na fabricação, na parte de desenho, que eu fui engenheiro de projeto também lá, que eu fazia os desenhos. E aprendeu aqui? Eu fiz de interior design no Brasil. E eu pensei que eu nunca ia usar isso na minha vida. Olha. As coisas depois o senhor foi montando ali o Foi quebra-cabeça. juntando os pontos. Exato. Eu fui interior design no Brasil, fiz o curso de interior design no Brasil e nunca pensei em usar. Porque eu tinha uma fábrica de móveis no Brasil, mas Sim. eu tinha pessoas que faziam para mim. Nunca precisei fazer um desenho. Uhum. Um desenho arquitetônico, nunca precisei. E lá foi justamente uma oportunidade que eu tive de... Estavam precisando de gente para fazer desenho e ali eu mudei, saí da produção, comecei a fazer os desenhos e ali eu comecei a crescer cada vez mais dentro da empresa. Cheguei a gerente de projetos e depois não tinha mais para onde crescer. Aí você chega naquela fase que você fala, e daqui para onde eu vou? Uhum. Já tinha um salário muito bom, condições de trabalho muito boas, a gente já tinha mudado o nosso cenário completamente. A gente já tinha um carro do ano, a gente já morava numa casa muito boa.
meus filhos estavam bem, a gente tinha uma situação extremamente confortável. E daí, você faz o quê? Aí daí o Senhor começa a atrair a gente. Eu falo que o Senhor atrai a gente para as coisas dele, né? Sim. Aí comecei a empreender de novo. Era uma coisinha aqui, de forma Em paralela. paralelo. Paralela ao trabalho. Fazia uma coisinha Uhum. aqui, comprava um carro, vendia, comprava um carro, alugava, pegava um servicinho ali, mandava uma pessoa fazer. E Legal. ali foi ativando de novo, né? Eu falo que eu passei por um processo de cura que foi mais demorado. A gente consegue fazer isso através do desbloqueio de ser um processo mais rápido. É. Mas tem momentos que a gente não, quando você não conhece isso, você vai ser de forma natural. E naturalmente eu fui desbloqueando o meu lado empreendedor de novo para voltar a empreender. E aí voltamos a empreender. Eu lembro que eu falei, quando eu dobrar o que eu ganho na minha empresa, na empresa aqui, eu saio, né? E eu dobrei e não saí, por conta da segurança lá. Uhum. Aí eu falei, quando eu triplicar, falei com a minha esposa, quando eu triplicar, eu saio. Aí quando tripliquei, eu saí da empresa. Eu Uhum. disse, não, realmente agora já faço 3 vezes o que faz aqui, não faz sentido, meu tempo está investido aqui. Sim. Mas honrei a vida das pessoas que estavam naquele lugar, saí no período que eles precisavam, de fato. Eu sempre tive honra, e até hoje, ele me deu a... Eu falo que ele me deu a maior oportunidade que eu tive nos Estados Unidos, foi essa empresa. Que legal. Porque eu cresci e aprendi muito. Eu trouxe meu inglês lá dentro para um nível de arquiteto, de Legal. engenheiro, de poder discutir projetos com qualquer pessoa. Então, foi dentro deles, foi eles que construíram a minha estrutura de construtor, de empresário na área da construção, dentro da empresa deles. Então, assim, sempre que chega o Thanksgiving, você pode checar no celular, já são 5 anos que a gente saiu de lá, fazem 5 anos que todo Thanksgiving eu mando mensagem agradecendo pela oportunidade que eles me deram. Eu sempre mandei durante o período que eu estava na empresa e continuei mandando sempre depois que a gente saiu. Porque muitas vezes é uma oportunidade, você não sabe a oportunidade que você recebeu, mas ela transforma a sua vida. Sim. Mesmo que não foi o que me fez empreender, mas foi o meu recomeço. Foi a grande oportunidade que eu precisava para poder estruturar meu caminho para o crescimento. Então, Sim, com assim, certeza. eu lembro com muito carinho da oportunidade da porta aberta que eu tive. E isso é um princípio de sucesso, né? Que é o Uhum. princípio da honra, Da né? honra. Tem muitas pessoas que às vezes não praticam esse princípio e às vezes está É, exato. num vale de novo e às vezes não entende o porquê, né? Porque não praticaram esse princípio que é um dos princípios mais importantes. Um deles, Deus escreveu até nos 10 mandamentos, né? Que é honrar pai e mãe, Exato. né? Outro é honrar as pessoas que te dão uma oportunidade como essas, que abre as portas para você, para um novo caminho, uma nova trajetória. E talvez essa questão que você trouxe de tipo assim, não, quando eu dobrar eu saio. Uhum. Ainda não saiu, talvez é porque a honra ainda era maior. Você Ainda falou, é maior. poxa, eu tô ganhando 2 vezes mais lá, Uhum. mas eu sou tão honrado pela oportunidade que eles me deram que eu ainda vou continuar aqui servindo eles. Com certeza, Então, teve muita influência disso, com é, certeza. Era difícil você deixar. Foi uma decisão, assim, extremamente tem difícil. pessoas que fazem até, por exemplo, a minha esposa mesmo, né? Uhum. Ela tava trabalhando com um projeto muito grande, uma pessoa muito grande do mercado, né, e tal. E tipo assim, ela não queria decepcionar, Uhum. né? E aí ela contratou uma coach pra ajudar ela a Uhum. fazer esse pedido de tipo, não vou mais trabalhar com você, eu preciso trabalhar com meu marido. E aí, tipo assim, a coach dela treinou ela, tipo assim, não, e se eles aumentarem o teu salário? E se eles dobrarem a tua comissão? O Exato. que que você vai falar? Pra ela poder Poder fazer isso fazer de isso. uma forma honrosa e falar, agora não é mais aqui. A minha esposa fez isso, inclusive. Né? Entendeu? Eu sou coach também, né? É uma formação que eu tenho também. Eu uso mais para meus funcionários, para meus E pros colaboradores negócios, e né? interno para os negócios, mas eu não, eu faço sessão para meus amigos também. Que A legal. gente tem um grupo de empresários que eu faço sessão com eles também. Que é algo mais interno, algo mais nosso, eu faço. Hoje É uma habilidade maravilhosa, né? é maravilhosa. Você fez aonde, desculpa? Eu fiz com o Paulo, Eu Paulo também, Vieira. também. Uhum. Fiz Master Fiz Coach com o Paulo Vieira Masterclass com o também. Paulo Vieira. Que legal. Aí fiz depois agora outra formação com o do Pablo, né? O Sim, a gente tava treinador. junto, o Thiago, né? O Thiago, a gente fez com a do Thiago. Eu fiz aquela com você e depois a gente teve outra com o Thiago. Teve um aprofundamento Que depois, algumas novas legal. ferramentas que ele trouxe. Então eu uso as ferramentas na minha empresa, né? Eu uso isso para meus colaboradores, para mim mesmo, para o meu grupo de amigos, Não, pra porque tudo, né? Na para vida tudo. geral. Todos assim, a maioria das pessoas que você conhece do grupo já passaram por sessão comigo. Que legal. Eu gosto desse 1 a 1, eu gosto de trazer esse tempo de qualidade para a gente poder analisar como cada um tá, quais são os projetos, porque muitas vezes o que está faltando é só clareza. É. É só de definir o que é que você precisa fazer. Você já tem a resposta, mas está tudo bagunçado. Seus Uhum. pensamentos estão todos bagunçados. Você pensa em tudo ao mesmo tempo, mas não executa nada. É. Então, no processo, a gente acaba ajudando você a organizar o pensamento, definir o que é prioridade, como fazer, quando fazer. Então, como a gente consegue colocar data, nível de prioridade e como fazer, a gente executa tudo. Muitas vezes eu falo, tá faltando só
a organização dos pensamentos. Tá tudo bagunçado e você não vai executar nada. Hoje mesmo eu peguei meu CEO lá de Canérica, ele disse, nossa, tá muito corrido, tá com muito trabalho chegando, tem que ajustar isso, aquilo. Eu disse, calma. Eu falo igual o Pablo, eu tô aqui. Tô aqui. Calma, eu tô aqui. Vamos desenvolver isso, vamos fazer uma reunião. Até marquei uma reunião, disse, vamos colocar todo mundo agora para fazer uma ferramenta que a gente usa, que é a questão da análise do tempo, né? Uhum. O que é que vocês têm feito durante o dia? Eu quero que todo mundo preencha. Todo mundo administrativo vai preencher Aquela isso de aí. produtividade, né? Produtividade, Muito vamos boa. fazer. Pá, de novo. E trazer consciência. E criar o hábito de gastar durante o dia tempo no estratégico, Uhum. no operacional e no crescimento. Se a gente não tiver gastando tempo nessas 3 áreas de forma organizada, a gente tem uma bagunça. Porque estratégia é para ser usada no operacional. E o crescimento é para usado no operacional também. A gente precisa de todas essas coisas para poder dar um direcionamento. Na estratégia, a gente cuida no crescimento, a gente cuida do futuro. A gente vê quais são as ações que a gente precisa tomar hoje para que elas possam nos dar um resultado no futuro. Uhum. E o estratégico é justamente o quê? Coleta de informação do que a gente tem executado lá no passado. É muito parecido com o treinamento de inteligência emocional. Ver o que na biblioteca, o que a gente fez, executou, pegar aqueles números e traçar o direcionamento para que o operacional ele siga. Então a gente vai sempre estar no estratégico e no crescimento para que o operacional ele flua de forma mais organizada. Mas o maior tempo que a gente vai investir é na execução das coisas, que é onde a gente gasta mais tempo. Mas o que realmente muda o jogo é estratégico e crescimento. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E aí você começou a empreender. Você Começamos saiu da a empreender. empresa, Uhum. triplicou o resultado primeiro, que é uma outra coisa interessante que você fez também. Tem muita gente que é aventureiro, né? Exato. O cara às vezes já sai se aventurando, ainda não tem estabilidade, não tem a renda e tal, e sai se aventurando. É uma outra coisa que você fez. Isso mostra que você já estava com bastante inteligência emocional para também conseguir fazer isso. E aí você foi empreender em que área? Construção. Na construção direto. Na construção direto. Já Ok. foi. A gente passou durante o período, deixa eu te falar quais foram os negócios. Só um minuto. Nossa. O Red Bull voltou. Mas você que vai cortar, vocês vão tirar isso aí. Mas o que é que aconteceu? Durante esse período que eu tava, que nós estávamos trabalhando, né, de fato, sem ser empreendedores, eu passei por marketplace, eu passei por aluguel de carro, venda de carro, eu passei por uma empresa de manutenção, eu abri uma empresa de manutenção para casas do banco, que fazia limpeza, corte de grama, aquelas manutenções pequenas. Então, assim, durante esse período eu não fiquei tão quietinho, né? Eu Você fiquei foi testando fui várias testando áreas. várias áreas dentro do meu trabalho e de forma que eu pudesse controlar paralelo ao meu trabalho, né? Então, foi algo que eu fui fazendo. Quando eu acertei na construção, né? Que eu falo, vou batendo nos canos até um romper. Aí, no cano da construção, eu vi que ali a gente tinha um potencial grande. Por quê? Eu tinha um bom network. Era uma área que eu tinha conhecimento tanto de execução quanto de captação. Então, não é algo que você, vou simplesmente entrar nisso aqui. Eu vi o que fazia mais sentido para a minha vida dentro do que eu tinha de conhecimento. Uhum. Então, onde é que eu tenho mais chance de dar certo vai ser na área da construção. Porque eu conheço isso, eu faço isso, eu consigo fazer desenho, eu consigo fazer orçamento, eu consigo conectar com construtores. Então, assim, aqui vai ser o primeiro passo. E aí pegamos o primeiro trabalho, eu até lembro até hoje, né? Aí o pessoal, você já fez trabalhos? Eu disse, já fiz vários trabalhos. Só que eu já tinha feito eu executando, mas como empresário era o primeiro. Eu lembro do meu primeiro trabalho, você Sim. tem experiência? Tenho. Extrema experiência. Não menti nenhuma vez. Eu falei Sim. que eu, de fato, eu tinha. Mas era o meu primeiro trabalho como empresário. Como empresário. Quando eu fui empresário, eu não cheguei a executar nenhum trabalho de forma manual. Quando eu abri minha primeira empresa de construção aqui, que é a M2, que está até hoje, eu não cheguei a fazer nenhuma execução do trabalho. Quando eu, de um formato que eu tinha que fazer, eu não conseguiria fazer, porque eu trabalhava em outra empresa. Uhum. Então, aquilo ali foi até uma evolução para superar um obstáculo que muitas pessoas têm. Só eu consigo fazer. Se eu não fizer, não dá certo. Então, eu nunca fiz e deu certo. Uhum. Então, ali eu estruturei de forma organizada para que eu pudesse usar outras pessoas para fazer os trabalhos. E aí, com a minha experiência, o pessoal perguntava, você já fez? Fiz, mas fiz trabalho demais. Fiz trabalho de mais de 1 milhão, não é? E era verdade. Fizemos trabalhos gigantescos na outra empresa que eu passei, na empresa que eu comecei também. E tinha uma experiência de fato ali. E é tanto que deu certo. A gente fez os primeiros, o segundo, o terceiro. E os clientes gostaram da organização, que é o que falta muitas vezes para o empresário aqui. É que eles são trabalhadores, eles são bons de mão de obra. Sim. Mas não são gestores de obra. Sim. Eles são bons de mão de obra. Tem uma diferença gigantesca aí em ser bom de obra
e ser gestores de obra. Uhum. Você tá lá batendo prego, fazendo as coisas, você é bom, você bate linha, você olha os caras que estão fazendo, você controla aquilo ali. Mas ser um gestor vai muito mais além. Ser gestor, você vai ter que trabalhar com número, vai ter que trabalhar com pessoa, liderança, cultura, estratégia. Então é outro nível. Você tem que, para você chegar nesse nível, cortou. Para você chegar nesse nível, você essa palavra, desvincular. Para você chegar nesse nível, você tem que se desvincular da função anterior, Uhum. que era o bom de obra, para se Uhum. tornar um gestor de fato. Então é um desvínculo que você faz, é outra função. Legal. E durante a nossa trajetória a gente vai passar por várias crises. Crise do impostor, porque você começa a ter tempo que você não tinha. Crise do crescimento, que você às vezes chega num teto que você não consegue romper por Uhum. conta da falta do conhecimento ou por falta de um mentor que você não teve naquela área. Então, tem várias crises que a gente passa nessa jornada de empreendedor, né? Você é empreendedor também, você sabe. Sim, E a gente vai muitas. passando por várias fases e a gente vai superando todas elas. O mais importante é a gente justamente ter uma dedicação, ter a mente aberta para poder receber o conhecimento e buscar conhecimento nos lugares corretos. Que legal, que legal. E essa é a sua maior empresa hoje, a M2 A Construction? M2 é a maior empresa hoje. Que A legal. M2 ela E qual que você acha que foi o seu diferencial, que fez você se diferenciar do mercado de construção e ter o sucesso que você tem hoje? é o profissionalismo, de fato. Hoje os Uhum. empresários eles tocam empresas como amadores, né? Sim. Eles tocam empresas como amadores, eles combinam caixa financeiro com caixa pessoal, caixa da empresa com caixa da pessoa física. Eles não levam para um nível de excelência, que foi algo que eu aprendi muito nas empresas americanas, na empresa americana que eu trabalhei. Legal, Muitas vezes eles falavam, diminui a velocidade, mas entrega excelência. legal. Então isso foi algo que eu trouxe para a gente entregar de fato uma qualidade, uma organização. Enquanto muitos estão muito focados na execução, a gente estava preocupado em organizar a estrutura de negócio, trazer pessoas, construir sistemas de fato de como operar, profissionalizar de fato a empresa, para que ela Uhum. possa se tornar uma empresa. Porque se você tem uma empresa que ela é você ou ela depende de você, ela não é uma empresa. Ela é uma prisão, de fato, na É. realidade. É uma prisão, que ela vai depender de você, você vai ter que estar lá todo momento. Eu chamo de eu presa. Eu empresa, eu presa, né? Eu presa mesmo, é o gel, Pessoa presa. pessoa presa. E vai ser isso. Então, uma empresa, ela tem três funções. Ela é para ser vendida, herdada ou quebrada. Não tem outra coisa para fazer. Então, se você não estruturar nenhum negócio para fazer três, a terceira não gosto da opção dessa opção não, mas ou para ser vendida ou ser herdada, você vai ter uma empresa, uma prisão de fato. Uhum. Porque no momento que você sair, ela quebra. É. No momento que você adoecer, você passa por problema. E o pessoal não tem como tocar porque tudo ficou com você. Então, coisa que eu mais fiz na empresa foi tirar da minha mão o mais rápido possível. Tudo que eu podia delegar e treinar pessoas para fazer, eu fiz. Então, isso fez com que a gente crescesse muito rápido. Para você ter ideia, hoje são 8 empresas, mas tudo isso aconteceu em período curto. Não faz tanto tempo assim. Nós Uhum. estamos aqui nos Estados Unidos há 9 anos. Uhum. Então, É não quase faz. quase uma empresa por ano. Quase uma empresa por ano. Então, é Uhum. muita coisa para pouco tempo. Mas é porque desenvolvemos um modelo, um sistema replicável, que a gente pode fazer isso várias vezes. Uhum. Então, fica mais fácil quando você já passou por algumas coisas. A M2, ela serviu de estrutura para muitos dos meus negócios, né? Para o que a gente tem feito agora na área da construção, na parte de development, na parte de multifamily, new construction, foi base da M2. Legal. São projetos que a gente tem agora em crescimento gigantesco que vão se exponencializar de forma incrível, mas Uhum. foram baseados dentro de um modelo de negócio. E a M2, ela faz tudo? Ela começou fazendo tudo ou ela tinha um foco, assim? Ela começou fazendo tudo. Legal. E depois a gente parou de fazer tudo para focar na parte externa das casas. Como a gente faz muito projeto para de licitação pública, de. Mesmo aqui? Aham. Ah, é? A gente é um setor que eu sou especialista, na realidade, eu sou consultor em. Tem uma das minhas mentorias que é na área de licitação pública para o estado, para o governo americano, Que legal. que eu monto toda a estrutura para que qualquer empresa ela possa vender no governo. A gente mapeia as oportunidades, a gente dá assessoria, toda a parte de documentação para o que precisa, quais são as licenças, como fazer, porque é muito mais além do que só tirar as licenças. Para você pagar, para você receber, você tem um modelo, um formato para receber, para você poder participar da licitação tem um formato, para você fazer o payroll tem que obedecer algumas regras. Então tem várias coisas pequenas que a gente passou pelo processo, aprendeu e criou um método para poder ensinar. Então isso aí é algo que eu faço. A maioria das minhas empresas, quando tem a possibilidade de vender para o governo, a gente vende, porque é o cliente que mais dá retorno Uhum. e é o mais seguro. Principalmente agora, Sim. nessa época de estabilidade, que a economia está numa incerteza,
Foi alguma reunião estratégica na empresa que eu fiz, nas empresas, foi o quê? Aumentar o faturamento dentro do governo. Se a gente está dividindo energia com público e privado, quero que dedique mais energia no público e diminua um pouco do privado agora. Uhum. Para que justamente se alguma coisa acontecer, né? Porque a gente tá exposto ao mercado, tudo pode acontecer. Para que a gente trabalhe de uma forma que a gente está coberto, né? Se o privado cair muito, a gente tem contratos públicos que vão suprir essa necessidade. Pô, interessante, hein? E aqui funciona parecido com o Brasil? Você pode dar, tipo assim, uma ou duas dicas pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá na construção, que pode também Claro, fazer isso? claro, claro. Assim, ele funciona bem parecido com o Brasil. É um Aham. processo praticamente que idêntico ao do Brasil. Os segredos maiores é justamente a caixa de documentação e as formatações de participação. Porque ela vai Hum. variar de estado para estado, ela vai variar de órgão para órgão. Então é um estudo. Cada proposta é um estudo. Você tem que fazer toda a avaliação. Então, assim, para passar de. Primeiro é o quê? É preparar a empresa Tá. para poder participar. A primeira dica é o quê? Preparar a empresa para participar. Ter todas as licenças e eu vou, para poder dar uma análise de cada estado, para cada empresa, eu tenho que ver qual é a área de atuação e qual é a empresa, o que é que você faz, porque vão ter licenças diferentes para cada tipo. Construção vai ter uma coisa, a linha farmacêutica vai ter outra, a parte de fornecimento vai ser outra, o pessoal do landscape já tem outro tipo de licença que precisa. Então é Hum. uma análise que a gente faz individual, então para cada setor. Estruturar a empresa, primeiro, estruturar a empresa e caixa, porque a gente recebe com 30 dias, né? Não é? Hum. 30 dias para receber o pagamento, você vai ter que ter um fluxo de caixa para poder suportar a operação, né? Sim. Então, as duas coisas que você tem que fazer: estruturar a empresa para poder trabalhar e ter um caixa para poder fazer o giro com o governo. E saber as documentações de cada estado Tem que ter as específico. documentações de cada estado, que é bem específico. Muitas vezes você não consegue nem participar porque você não preparou a proposta do jeito do Brasil. Sim. Você lembra? No Brasil tinha aquela questão de desqualificação, é a mesma coisa aqui. Aham. Só que aqui a gente tem um processo um pouquinho diferente. A gente não vai para lá para participar da licitação. A gente envia tudo por mala direta e eles abrem lá. É um processo até um Hum. pouco arcaico. O Brasil está até à frente dos Estados Unidos em termos na parte de licitação, em termos de tecnologia para esse processo. Uhum. Verdade. Interessante, hein? E qual que foi o seu grande romper, assim? O grande romper foi quando a gente começou a acessar crédito, né, de forma inteligente. O que é que acontecia? Todas as empresas elas têm as mesmas oportunidades, mas a gente sempre tem uma dificuldade de acessar crédito nos Estados Unidos, que é um país que nós não criamos uma cultura, né, assim, Sim. de crédito. A gente não sabe fazer. Então eu usei os créditos que eu tinha como fornecedor para poder alavancar meu negócio, Uhum. né? Assim, não foi banco, não foi empréstimo, não foi investidor. Nós usamos a própria empresa de fornecimento para poder alavancar o nosso negócio. E isso tudo vem parte de negociação. É de sentar na mesa, olhar no olho e dizer, ó, eu tenho esse projeto aqui eu vou precisar de $500.000 em materiais, e eu preciso que você forneça, e a gente pode fazer o projeto. A mão de obra eu tenho, vai dar tudo certo, e a gente vai recebendo, a gente vai pagando você e vai dar tudo certo. Você ter essa transparência, você gerar essa confiança no fornecedor, eles abriram portas. E foi o primeiro projeto, o segundo projeto. Daqui a pouco a gente tinha 5, 6 projetos gigantescos sendo financiados por eles. E aí a gente alavancou e cresceu. Que Por isso que a gente legal. cresceu rápido também. Mas se você, todo mundo, eu fico dentro da minha limitação, meu capital não aguenta, e você não toma riscos, que aí também tem que aprender a tomar risco, né? Você não toma riscos e você fica ali naquela, limitadinho, só fazendo aquela coisa devagarzinho, você vai demorar 500 anos para fazer isso. Sim, porque não tem alavancagem, né? Não tem como. É. Não tem como, vai ser a mesma coisa sempre. E ali eu trouxe para. Aí foi ali eu já participava de treinamentos, eu já fazia mentorias. Então, assim, você vai tendo uma visão diferente de como você tem possibilidade de fazer as coisas. E ali lembro quando eu sentei para negociar a questão do crédito e o pessoal disse: não, a gente vai com você. Eu mostrei os contratos que a gente já tinha ganho, mas foi importante também eu ter a audácia de pegar uns contratos que eu não tinha condição nem de fazer. Sim, legal. Eu não tinha condição de fazer aquele projeto. E assim mesmo dei preço, conseguimos o contrato, negociamos. Olha só aqui, ó. O contrato já está na mesa. A gente vai. Eles têm um formato de poder condicionar o pagamento, né, do trabalho para eles também, para eles terem uma segurança. E muitas das pessoas nem sabem disso. Que você Uhum. pode condicionar o seu pagamento ao crédito que ele está liberando. Então ali eles fizeram isso com todos os meus trabalhos e a gente foi crescendo. Foi executando 1, 2, 3 e não parou mais. Aí, depois que a M2 cresceu, me deu a oportunidade de poder ter outras empresas, Uhum. né? De poder construir outros projetos e ter tempo de fazer isso também. E hoje a M2, você consegue falar números pra gente ou não? Hoje a M2 ela fatura $10 milhões por ano. Uau, Aham. parabéns, A cara. M2 ela fatura $10 milhões por ano.
Esse ano a gente está num ano de expansão. A gente trouxe a M2 para a Flórida também, né? A gente está começando o processo aqui de implementação da M2, é bem diferente do que é no norte. Aqui tem algumas licenças que a gente não precisa lá. Aqui é mais Hum, barato também os projetos, é algo que a gente não gosta, né? sim, É mais sim. barato aqui, a competição é maior também Uhum, em alguns setores, mas aqui vai ter uma demanda maior também. Apesar de uhum. ter uma competição maior e o preço ser mais baixo, a demanda é mais alta. Então, tá caminhando para ser um grande negócio também. Legal. Nossa, bom demais. E aqui vai fazer tudo também, igual Aqui lá. também, a gente tem a M2 aqui, né? Tem a 3 também, que é a developer, que a gente faz construção no geral, a gente faz um pouco de incorporação e um pouco de construção dentro dela. É Construção de casa nova, assim. casa nova, condomínio, Condomínio. multifamily. A gente tem um projeto agora de 34 townhomes que nós vamos fazer em Lake Nona, que já está 3 meses, a gente já está iniciando. A gente tem uma outra multifamily começando também ali perto da plataforma. Então, tem vários projetos que estão na fase de finalizar desenhos e começar a execução. Caraca, que legal. Que legal. É. Engraçado, você vai fazer multifamily aqui Aham. na Flórida? Aqui também, exato. Não é tão comum, né, quanto lá pra cima, né? Lá tem também. Lá eu fiz muito multifamily, mas não Não, sendo lá é de... muito mais comum que aqui. É muito mais comum que aqui. Isso. Isso mesmo, lá é muito mais comum que aqui. Aqui não tem tanto, não. Aqui os multifamily são menorzinho, que é justamente o que a gente tá fazendo, é um multifamily pequeno, né? E aqui não é tão comum como lá a gente faz 360 apartamentos, 400 apartamentos, 400 unidades de uma vez só. Caraca, top, E hein? aqui é bem conservador, é 6, 8, 10, É, 12, é bem mais conservador do que lá. sim, bem diferente, né? Os permis tem que saber tirar, né? Exato, aqui é bem diferente. É, Aqui a parte jurídica aqui é chata. Você gasta é, mais dinheiro com jurídico aqui do que fazendo os trabalhos, pra falar a fazendo tudo. verdade. Muito diferente. Que legal. E aí depois você foi empreender em qual área depois desse sucesso todo na Na M2? M2, o primeiro negócio que a gente abriu depois foi justamente na parte de ensino. Hum, Na parte de ensino. A gente criou ensino e tecnologia. A gente começou a construir ferramentas para a M2 para o crescimento dela, a parte de CRM, a parte de gestores de gestão, no caso, programas de gestão. Então a gente começou a trabalhar desenvolvendo alguns softwares e também na parte de ensino, que aí eu criei a política de ensino dentro da empresa, onde a gente ensinava os nossos funcionários, né? Todo mundo tem que ter um curso lá para poder ensinar a função para outras pessoas. Então a gente começou a trabalhar nisso, eu comecei a me transformar em mentor de negócio também. Então foi a primeira área que a gente começou a olhar foi justamente isso. E a gente comecei a fazer consultoria também. A da licitação pública é uma consultoria que eu tenho. legal. Hoje ela tem formato de mentoria, mas ela era uma consultoria antes. Uhum, Onde a gente realmente, mensalmente, a gente trabalhava com as empresas, de fato, a gente fazia tudo. Né? sim. Eles entravam e a gente fazia tudo. Eu ainda tenho esse formato, mas hoje eu tento não fazer tanto porque toma tempo. É tempo. É que você Eu tem que prefiro, colocar a mão, né? exato, Consultoria. eu prefiro fazer a mentoria e deixar eles prontos para fazer e fazerem o projeto. Porque hoje já com o tempo limitado, como formato de consultoria já não cabe mais. Sim. Mas foi uma das primeiras empresas. Porque aí você aprende a fazer, você faz e já começa a ensinar. Então, para mim, o ensino foi foi a segunda empresa que a gente começou a abrir. Que legal. Ensino e tecnologia, que é tudo ligado ao desenvolvimento da primeira empresa. Que legal. Que aí começou a transbordar todo o conhecimento que você já Exato, tinha exato. e na credibilidade, autoridade que você tinha construído através da sua primeira Aí empresa. eu tenho empresa no Brasil também, outra construtora lá, a gente constrói também no Brasil. Que lugar lá do Brasil? Paraíba, João Pessoa. João Pessoa, Ah, você é Paraíba. lá da Paraíba? Sou da Paraíba. A gente tem Legal. lá. A gente começou a construir lá também. A gente tem uma clínica médica lá no Brasil também, que foi também um dos primeiros. Foi ali já na mesma fase que eu estava fazendo a questão do ensino, a gente também abriu essa clínica lá. É um coworking, né, médico. Que A gente tem, legal. tem áreas, espaços, todo mobiliado para médicos darem plantão, atendimento lá. A gente construiu Uhum. esse empreendimento lá, eu e alguns sócios. Hoje somos dois apenas. Na época eram três, mas hoje somos só dois. Mas aí você é o. Você entra mais como investidor ou Depende. smart money? Depende. Tem negócios que a gente, pronto, tem esse negócios que eu não participo da gestão. No Aham. caso da clínica, o gestor são os médicos, são as pessoas que estão lá, que fazem essa parte. Mas eu participei todo do projeto de implementação, de construção do negócio. Sim. De como seria feita a gestão, como seria a estratégia, quais os mercados que a gente atenderia. Então, minha Uhum. expertise, ela entrou na preparação do negócio. Uhum. E depois o negócio já andando, o pessoal tocar a gestão. Legal. Então, e a maioria dos negócios que eu procuro entrar é justamente assim. Eu estruturo a gestão, eu estruturo o negócio, a parte estratégica, depois que ela está em ponto de andar, 2 meses depois que começa a operação rodar, eu já tiro a atenção e eles
tocam sozinho. Elege um CEO, né? Uma pessoa Elege um capacitada CEO, para gestão. exato. E eles vão tocar como sócio, como funcionário com participação. Um dos modelos que eu uso é esse. Ou eu coloco um sócio para tocar a operação, ou ele entra com um funcionário que é muito bom e ele tem uma participação em cima do resultado. Um dos dois formatos, eles performam muito bem. Legal. Esse é um dos maiores desafios, né? Tipo assim, Uhum. eu acho muito legal essa questão. Eu até falei para uns amigos esses dias, e eles falaram assim, cara, mas como que eu vou eleger o CEO? E o cara não achava possibilidade. Uhum. Como eu não era meu mentorado, eu tava só querendo ajudar, eu não entrei muito a Uhum. fundo. Mas que dica que você daria para essa pessoa, por exemplo? Ela fala assim, cara, eu tenho um negócio muito bom, mas eu tô preso no meu negócio. Eu precisava colocar alguém para poder tocar as outras ideias que eu tenho. Eu vou até dar um treinamento depois como esse, é como criar um CEO. A gente vai fazer isso. Como criar um CEO? Esse é um desafio grande das pessoas. Qual é o maior desafio que você tem para trabalhar com pessoas? É puxar pessoas alinhadas com o propósito e com a visão que você tem. Então, quando eu olho para o CEO, a parte técnica é muito importante, mas a parte primordial que eu vou olhar é a questão de alinhamento de propósito e De de visão. propósito. Uhum. Essa pessoa é uma pessoa que compartilha da mesma visão e do alinhamento, é uma pessoa que, se eu implantar a minha cultura nela, ela vai desenvolver de forma excelente. Se ela tem isso, a parte técnica já é secundária, porque é treinável. Mas ele já tem o que é primordial para aquela posição. Então você tem que mapear dentro do seu ambiente. Às vezes o cara está na empresa, às vezes ele não vai estar na empresa. Aí você vai ter que testar a gente, não tem como. É muito bom quando você tem na empresa, você já vê o potencial em alguém, você pega ele lá, cata e vai fazer. Mas às vezes não vai ser dessa forma. Você vai ter que trazer pessoas e testar. Aí vai testar o coração, vai testar o propósito, vai testar a visão. E depois você vai pegar a parte técnica. A parte técnica, como a empresa já está construída, ela tem um padrão de decisão, um padrão de comportamento. Então vai ser mais fácil para ele poder tocar o negócio. Mas vai ser dentro dessas premissas, no caso. Visão, propósito, alinhados. Depois a gente vai para a parte técnica. Parte técnica treinável, hora de assumir. E uma transição cautelosa. É o que eu falo. Se no CEO não mandar você só pular da janela, você vai fazer o processo correto, que é o quê? Fazer testes. Tipo assim, vou passar uma semana fora. Deixa o CEO. O CEO passou bem essa primeira semana, tudo deu certo, não teve nenhuma coisa para reclamar. Segunda semana, passa 2 semanas daqui no próximo teste, daqui a pouco você está passando um mês. E aí você vai elevando o nível de confiança dele e o seu também. Nada é feito do dia para noite, não tem hoje em processo. Sim. Você vai ter que testar e vai avaliar. Às vezes você vai ver, tá fazendo o teste no CEO e o CEO não correspondeu. Vai treinar de novo. Vai treinar de novo. Agora, às vezes, não vai dar certo e você não vai conseguir mais treinar esse cara. Tem que trocar. Aí Uhum. você vai começar de novo do zero o processo. Investir em gente é isso. É Sim. constante treinamento, é constante investimento. Mas são Sim. investimentos. Quando você tem entendimento que pessoas é investimento, tudo muda o seu jogo. Sim. Porque você às vezes acha uma despesa, é caro. Você tem que considerar isso como um investimento. Treinar pessoas é um investimento. O período que você está passando ali com um funcionário que ele está levando 3 meses para performar, mas quando chegar nesses 3 meses ele vai performar, são números que você tem que considerar. Você tem que, até isso, em todas as funções na empresa, a gente sabe quanto tempo precisa para o funcionário ele performar, né? Para ele poder ser treinado e performar. Então, durante o período de treinamento, eu não espero que ele performe. Tem alguns que vão performar antes, maravilha. Mas se a gente deu 3 meses para ele poder estar pronto e estar performando, a gente já tem essa métrica, vai para cima. Agora, querer que o cara do dia para noite dê um resultado, não vai conseguir. Uhum. E eu acho que também tem que transferir na autoridade, né? Tem sim. Porque tem, às vezes, funcionário que começou junto com aquela pessoa e é Uhum. difícil aquele cara respeitar aquela pessoa que você tá querendo promover como CEO, né? Tem. E tem crises dessas, tá? É, eu sei. Tem crises dessas. Aí eu falo. Eu lembro de um exemplo que me deram uma vez, que eu achei interessante, é o seguinte. O cara chegou para reclamar que se o cara, porque ele tinha sido, o cara tava lá há 1 ano, e o Aham. cara tava lá há 5 anos e perguntando por que o cara foi promovido para a função. Uhum. Aí o cara chegou 5 anos, chegou com o peito estufado, disse, e aí, por que você promoveu ele e não me promoveu? Eu tô há 5 anos com você. Aí ele pegou e chamou os dois na sala, né? Ele falou o seguinte, vai lá no mercado, desce lá embaixo e compra uma banana. Ele traz para mim, pros dois. Os dois foram lá no mercado para comprar a banana. O de 5 anos voltou e disse, não tem banana. Não tem banana. Aí ele, o outro que tava com o ano, ele disse, voltou do mercado e disse, não tem banana, mas eu comprei uma maçã, comprei uma maçã, comprei uma laranja, comprei uma pera. Aí qual dessas opções você prefere?
Então, ele mostrou qual era a diferença. O cara, ele simplesmente, pelo fato de ele não ter conseguido a banana, ele parou e não trouxe opção. O outro, ele já viu além o que é que ele poderia se substituir para poder que ele satisfazer o que o Uhum. chefe queria. Legal. Então, ele mostrou ali qual era a diferença entre um e entre o outro. Uhum. Então, muitas vezes nas empresas acontece isso. O cara tá há 5 anos, mas ele tá com a visão limitada. E não vai sair daquela função. E tem pessoas que vêm com talentos diferentes e que a gente pode trabalhar que eles se transformam em pessoas maravilhosas dentro da empresa. Não, e às vezes você promover uma pessoa que não tem o perfil para aquela vaga, você tá matando Exato. aquele bom funcionário, né? Eu, Exato. por exemplo, eu tenho muitos sellers, né? E Uhum. também, ao mesmo tempo, as pessoas que são os consultores Uhum. na minha empresa. E no passado, eu tinha criado uma regra, né? Nos primeiros 2 anos, 2 anos eu errei nisso, no meu principal business, né? E eu promovi aquela pessoa por ter batido meta. Então, tipo assim, a pessoa atingiu a meta, ela era promovida Uhum. para consultor. Cara, tinha um monte de gente que, tipo assim, tava ganhando $20 mil, $25 mil naquela função. Exato. Quando eu promovi aquela pessoa para essa outra função, ele não tinha habilidade para essa segunda função de consultor. Teve um dos casos que eu lembro até hoje, né? Um senhor tinha muita credibilidade para trazer cliente, que é o papel do seller, Uhum. mas como consultor ele nunca mais vendeu nada. Porque ele não tinha habilidade técnica, ele não sabia vender, ele faltava muito skill para ele Uhum. nesse processo. E eu acabei matando. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, putz, eu não posso fazer mais isso. Porque tem um monte de pessoas boas que estão tendo resultado. Se eu errar de novo na promoção, eu posso acabar prejudicando essa pessoa. A pessoa às vezes quer. Exato. Mas não é porque ela quer que ela precisa ir para aquela função que talvez ela não vai ter resultado e vai desistir do Não negócio. tem dúvida. Isso acontece todo tempo. Com gerente, né? Você promove um gerente e mata um bom vendedor. Eu já cometi esse erro. Tem gente que não aguenta pressão, por exemplo. É. A função de CEO é uma função de pressão. De pressão? Então tem gente que não vai aguentar a pressão. A pessoa quer, né? Ela quer, ele quer ser promovido. É. E às vezes ele até vai funcionar lá por um certo tempo. Só que Aham. vai chegar a hora que o emocional dele vai burnout e ele vai pedir para sair. E eu já passei por isso também. Uhum. Tinha um CFO que era maravilhoso. Ele tinha pressão, mas ele suportava um nível de pressão. O financeiro ele tem pressão por diminuição de custos, ele decide a questão de quem vai pagar, quem não vai pagar, Uhum. de dizer assim, o formato tá errado, correto, de ser chato mesmo. Tem que ser Sim. chato, porque senão o pessoal manda de qualquer jeito e a gente não tem clareza nos números. Mas eu peguei e trouxe esse CFO para CEO, e esse CEO, que burnout, ele não queria mais nem ficar na empresa. Porque ele viu a quantidade de problema que a gente resolvia naquela função, e disse, eu não quero isso. Ele tinha se acabado de se tornar pai, na época, e ele disse, não, aqui eu não quero mais ficar. Ele disse, não, você quer voltar para a função de CFO? Eu disse, não, para mim, eu tive o suficiente. Então, eu acabei eliminando um excelente CFO. Sim. Eu queimei um CFO. Nós somos empresários, nós estamos aí para acertar e para errar. Exato. E vale muito a pena quando a gente reconhece e a gente não faz mais. Exato. Então, hoje eu tenho uma análise de perfil comportamental muito maior, eu aplico muito mais isso hoje nos meus negócios. Apesar de eu já ter tido a consciência, mas eu disse, cara, esse cara tá comigo tanto tempo. Esse cara tá aqui, esse cara resolve o problema. Mas eu já sabia que ele não tinha perfil. Aí eu fiz uma insistência. Aí eu fiz e queimei o funcionário. Entendi. Queimei o funcionário. Você usa a mesma da Febrecisa, né? Eu uso aquela, mas eu tenho outra também, que é a da Flórida aqui, da FCU. Da FCU. Ah, sim, é o SOR, né? O SOR. Nossa, muito bom. Eu uso o SOR também. O legal daquela do CIS é que tem uma arquitetura de cargos. Uhum. Nossa, aquela ferramenta é muito boa. É brabo Que demais. você sobe todos os perfis, né? E aí você fala o cargo que você quer. Eu quero uma pessoa positiva, eu quero uma pessoa tal. Cara, muito boa. Aquela é demais. Mas às vezes o problema todo é esse. A gente às vezes tem a ferramenta e não usa. Nessa verdade. época mesmo eu já tinha passado por essa ferramenta. Eu conhecia a ferramenta. Verdade. E eu tinha consciência que aquilo não funcionaria. Mas insisti em tomar a decisão. Aí às vezes você tem que realmente queimar ou levar uma pancada para ver que realmente não funciona. E aí você nunca mais faz. Aí hoje eu não deixo de usar as ferramentas de forma alguma. Que realmente funciona. Até agora, desde que a gente aplicou a ferramenta, a gente não tem decepção em nenhum setor. Existem pessoas que vão sair, que é natural, mas Sim. em nenhum setor, quando a gente determina para qual setor essa pessoa vai estar sendo usada, a gente não erra mais. É verdade. É porque quem não tá assistindo a gente não entende um pouco de perfil comportamental. O perfil comportamental, ele é em essência, Exato. né? E a skill, a pessoa aprende, qualquer pessoa consegue aprender a skill. Mas o perfil que é a essência, ela vai ser... É como você pegar um cara que é influente e jogar um cara numa sala fechada para lidar com números. Exato. Pronto, eu matei aquela pessoa. Total. Não só, tipo, dela não desempenhar bem o trabalho dela, como, tipo, ter depressão, ter algum problema de saúde emocional até, né? Então, as pessoas precisam analisar isso, onde que estão as pessoas certas nos lugares certos, né? Para elas desempenhar e ter alta performance no teu próprio negócio. Exato. Isso aí é o que a gente mais vê, são pessoas
infelizes no trabalho. Sim. Mas às vezes ela tá infeliz por quê? Porque ela não tá desempenhando o que ela nasceu para fazer. É. Ela tem a essência dela, como você falou. Ela tem a essência do que ela sabe fazer, do que ela nasceu para fazer. Ela gosta de estar com pessoas e você matou ela no escritório. Então, é algo que a gente, como empresário, a gente tem que estar mais sensível a isso. Com certeza, com certeza. E como que aconteceu isso? Aí você teve a empresa lá no Connecticut, bem sucedida, Uhum. começou a abrir outros negócios, e aí você virou sócio do Nes, do Pablo. Como que aconteceu essa história? É o processo de que a gente fala que o Senhor, ele trabalha, né, nas coisas e a gente nem entende muitas vezes como acontece. Eu lembro que minha esposa, ela que me convenceu, eu sempre fiz treinamento, eu sempre fiz mentoria, eu sempre participei para me capacitar, fiz treinamento com pessoas que fizeram êxito em bolsa, fiz treinamentos técnicos também para poder me capacitar melhor como gestor. Legal. Então, naquela época, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, na realidade, né? Tava vivendo a melhor fase da minha vida, tudo organizado, Sem depender do PAC. sempre depender do PAC, vivendo a melhor fase das nossas vidas. A empresa rodava independente de mim. A gente não tinha um CEO, mas ela rodava independente de mim. Né? Eu ia lá 2, 3 horinhas por dia e voltava para ficar com a família. Tinha tempo de levar todo mundo na escola, tinha tempo de ir para todos os esportes. Então eu estava bem tranquilo. E orava pro Senhor, Senhor, eu quero voltar. Até se eu ficava, às vezes me incomodava, quero voltar a ter aquele sangue no olho, aquele desafio, aquele crescimento. Eu sinto que eu preciso fazer mais do que eu tenho feito, Senhor. E eu orei por muito tempo. E aí o Senhor começou a ajustar as coisas. Eu lembro que a minha esposa, 1 ano antes de eu ter esse momento com o Senhor, ela falou que o Senhor tinha falado para ela que a gente ia mudar para Flórida. Eu vim para Flórida numa viagem, o Senhor disse a ela, a gente vai mudar para Flórida. Eu disse, meu irmão, não tem sentido. A empresa lá tá bem, a gente tá numa estrutura maravilhosa, tínhamos acabado de comprar a nossa casa, tava reformando lá, a gente não faz sentido. Como assim a gente vai mudar para Flórida? Isso é 1 ano atrás um ano antes da mudança. Uhum. E ali eu peguei, nem hesitei, assim, não vou duvidar do que o Senhor falou para ela, mas não tem lógica. E Sim. ali fui. E 1 ano depois eu fiz essa oração e o Senhor começou a movimentar as coisas. Tinha aparecido o tráfego pago, eu disse que o Senhor usa o tráfego pago para trazer as coisas pra gente, né? E ali o Senhor tinha mandado um anúncio para ela do churrasco de negócio do Nésio. Legal. Eu fui aluno do Pablo já, não no Brasil, mas eu fiz alguns cursos do Pablo. E o Nésio, eu já tinha visto o Nésio com o Pablo e tal, naquelas participações, mas eu não conhecia o Nésio. Tipo assim, você conhecia o Nésio? Eu não conhecia, eu nunca tinha assistido nenhuma palestra do Nésio. Você vê como é louco o negócio. E ali ela me convenceu a ir pro churrasco, né? Eu fui pro churrasco negócio. E ali, quando eu decidi ir... E churrasco aqui na Flórida? Nada, lá em Nova York. O churrasco em Nova York. Eu fui pra Nova York fazer lá o churrasco lá. E ali eu peguei e comecei a pesquisar. Vamos ver quem é essa galera, essa turma aí. Comecei a olhar mais o Instagram, olhar o conteúdo. E o Senhor foi trazendo um desejo no meu coração de andar junto com eles, né? E aquele desejo, aquele negócio, o Senhor me incomodando, você vai ter que andar com esse povo, você vai andar com esse pessoal, você vai andar com essa turma. Para onde eu quero te levar agora é para ali. E fui pro evento já querendo conectar, andar junto. Eu falo que eu comprei a mentoria do Nésio, né? O Capital Black na época. Eu não assisti nenhuma aula. Você comprou nesse churrasco? Nesse churrasco. E eu não assisti nenhuma aula. No churrasco eu comprei a mentoria e nunca assisti uma aula. Sim. Porque eu não queria comprar as aulas, eu queria comprar a conexão. Sim. Eu queria estar mais perto, solidificar a conexão. Não é comprar, mas ter o acesso. E ali eu comprei a mentoria. E ali a gente começou a ir para encontros, a gente começou a ter um pouco mais de intimidade, conversar sobre negócios. E aí a gente começou a desenvolver uma amizade. Desenvolvemos uma amizade, viramos sócios e daí vieram outros desafios e o Senhor falou no meu coração logo no começo ali, quando eu estava com eles, tá na hora de mudar para Flórida. Eu lembro que eu mandei para minha esposa, eu estava no método IP. Tava fazendo meu primeiro método IP e ali o assunto totalmente paralelo ao que a gente estava conversando e o Senhor, é hora de mudar. Eu lembro até que ficou tudo em silêncio. Eu escutava as vozes do Nésio dando aula bem de longe assim, e o Senhor falou, é hora de mudar. Uau. Aí colocou no meu coração, meu cardio acelerou. Eu disse, tá bom, Senhor, a gente vai mudar. E ali eu mandei a mensagem pra minha esposa na hora. Eu disse, amor, o Senhor mandou a gente mudar pra cá. Aí ela pegou na hora mesmo, ela mandou um versículo. Eu não lembro qual versículo, mas ela confirmando o que ela tinha me falado há 1 ano atrás. Então ali a gente já estava em sintonia. Eu vi a confirmação do Senhor pela mensagem dela e ali, com 2 semanas, a gente estava na Flórida. Nossa. E eu tinha planejado mudar pra Flórida em julho, agora. Era pra eu estar mudando pra Flórida agora. Eu mudei lá atrás. Esse mês. Exato. Então, assim,
vivi algo por obediência que eu não posso explicar praticamente. Então, assim, o Senhor me atraiu através da oração, do que eu estava pedindo. O Senhor começou a chamar as pessoas para estar aqui nesse meio, chamar as pessoas para participar desse movimento. E ali ele foi atraído e hoje, graças a Deus, eu sou sócio dele, sócio do Pablo. Estou num mover do Senhor transbordando na vida de pessoas. São eventos que a gente tem feito nos Estados Unidos que têm sido impactadores, né, transformadores para pessoas. Eu virei mentor de negócio, né? Eu já fazia consultoria, mas virei mentor de fato, de estar me expondo mais, expondo minha vida, tá num nível de entrega muito maior, trazendo pessoas para realmente terem resultado nas vidas delas. Então é muito mais do que olhar para mim hoje, olhar para as minhas empresas ou para o meu sucesso, é muito mais a respeito do que a gente faz pelas outras pessoas, o que a gente consegue entregar para os outros. Então mudou, né? Mudou tudo. Eu saí de uma zona de conforto, de uma área onde era tudo tranquilo, para poder levar pancada, poder ser desafiado, poder crescer cada vez mais, porque não é fácil. A partir do Não, momento que a gente se expõe, a gente sabe que a gente vai ter desafios. Pessoas sim. não vão se acostumar a ver você de um jeito ou de outro. Tem gente que vai se levar de forma positiva, tem gente que vai levar de forma negativa. Aí você vê, tem clientes que não são mais meus clientes hoje, por conta da exposição. Sim, Eles acharam que eu tava ganhando muito dinheiro. Tipo entendi. assim, porque se eu era sempre mais, tem aquela coisa, esse cara tá ganhando muito dinheiro com minhas custas, aí. Então, Aham. começa a ver o que você tem, o seu estilo de vida, onde você tá, você cria uma liberdade que muitas vezes aquele cara não tem. Uhum. Tem empresários gigantescos hoje que não têm liberdade. Tem. Muitos. Tenho clientes que são gigantes e não têm a liberdade que eu tenho hoje. Porque não construíram um negócio para viver isso. Uhum. E nem tiveram a coragem de fazer de fato. Porque você tem que ter coragem de realmente sair do seu negócio e empreender e construir modelos de negócio e estar aí à disposição para fazer mais e mais. Uhum. E essas pessoas não tiveram. Então eles veem isso, eles dizem, eu queria ter a vida desse cara. Como é que ele é eu sou cliente, Cliente. ele é meu fornecedor, eu que pago ele tem uma vida melhor que a minha. Então isso gerou crise também. Uhum. E para você obedecer um propósito, você tem que superar essas situações. Sim. Então eu vi clientes mudarem, eu vi funcionários mudarem, porque eles não acostumavam com a visão que eles tinham de você. Você tinha uma visão antes daquele cara quietinho ali na empresa, ajustado. Daqui a pouco você está se expondo, eles não aceitam aquela situação. Eu tô aqui trabalhando, aquele cara tá lá desfrutando da vida doidada. Então foi uma fase de transição, né? Sim. De muitas mudanças, mas mudanças para melhor, para que todas as pessoas que vão fazer parte dessa nova fase estivessem alinhadas conosco. Sim. É que você tem que estar disposto a perder um pouco para ganhar, né? Claro, tem que estar. Não dá para você ter no início, pelo menos no início, É, 100% da colheita, não tem como. né? Deus promete que a gente vai ter 100% da colheita, né? 100 para 1, né? Porque Deus é perfeito. Mas no início ele fala, né? 30 para 1, 10 para 1 e depois 100 para 1. Então você Exatamente. tem que estar disposto. Algumas frutos da árvore cair no Cai no chão. alguns apodrecerem, tal. Mas vai chegar a hora que você vai ter 100 para 1 e esse momento tá para chegar, irmão. Exato. É só você continuar transbordando. Não, e tá, é assim, a gente tem, como eu falo, a colheita ela tem sido maravilhosa, Sim. só que tem que no balançar da árvore algumas maçãs estão caindo. E aí se eu falo assim, ô, balança tão rápido assim não. Vai mais devagar nesse balançado aí, porque a gente a gente trabalha mais, né? Sim. Eu me coloquei numa situação de ter que trabalhar mais, de agir mais rápido, mas tudo maravilhoso porque eu tenho crescido mais. Sim. Imagina você resolver mais problemas, você aumenta a sua capacidade de resolução. Sim. Mais pressão, você aguenta mais pressão. Então você eleva seu nível de capacidade. Então para mim é um privilégio. Eu vejo o circo pegando fogo e eu vou para cima para resolver. E a gente resolve, supera e encontra a solução. Então são desafios que fazem com que a gente cresça para viver de fato o que o Senhor tem pra gente. Viver uma nova fase no mesmo estilo de vida que você tinha não é uma nova fase. O meu Senhor chamou a gente para viver algo novo. Algo novo. Então se para viver algo novo você tem que estar com um comportamento novo. E para desenvolver esse comportamento, como é que você vai desenvolver? Na pressão. Sim. Eu vou te prensar para que você possa crescer e arrumar soluções novas para que você possa viver o novo. Então, a fase de prensa é aquela que você tem que realmente aproveitar. É a fase de lapidação do diamante. Lapidação de crescimento, de engorda, de tudo. Que a gente vai se preparando para o novo. Que Vai se legal, preparando cara. para o novo Que ali. legal. Tem que ter muita coragem, né? Claro. Parabéns a você por essa trajetória, né? Muitas pessoas talvez não se exporia, né? Não é o risco nem pouco. Pra assumir o risco de perder cliente, como você falou. O risco, às vezes, até de segurança, né? Da família, né? Falar, por exemplo, os números, né? E tal.
Deus fez a gente pra transbordar, né, cara? Então a gente Exato. tem que transbordar. Você tá numa outra fase agora. Então você tava tranquilo e Deus falou: não, vamos crescer mais, vamos Exato. transbordar, vamos fazer acontecer. E o próprio Iron Man foi uma decisão dessa, né? De Claro. lapidação, né? Porque o Iron Man, pra você tem que ter uma inteligência emocional, é mais do que corpo, né? A mente, muito mais do que corpo. Eu nunca fiz um Iron Man, Uhum. né? Já corri 5, 10 quilômetros, assim, mas, cara, Iron Man, tipo assim, quantos quilômetros são? Como é que é? São 4 quilômetros de natação, são 160 de bike. 160 quilômetros de bike? Aham. 160 ou 180? 180 de bike 160? e 42 de corrida. 42 de corrida. Aí Uhum. começa com a corrida ou a corrida Não, termina? começa na natação, Começa a vai natação? pra bike e termina na corrida. Nossa senhora, meu Deus do céu. E como Né? é que foi isso aí, essa experiência aí? Ah, essa experiência foi doida. Vou falar pra você que o pior do Ironman não é o Ironman, é o pré-Ironman, é o treinamento. O treinamento antes. Que são longas horas de treinamento todos os dias. Não é simplesmente chegar e fazer. Treinava quanto por dia? A gente treinava 2 horas, 3 horas por dia, dependia do treinamento. Tinha treinos longos, agora na reta final para o treinamento, a gente fazia treinos de 3, 4 horas de treinamento e é o mais puxado, porque a gente tinha que preparar para a prova, a gente tinha que ganhar Sim. milhas, né? Ganhar quilômetros de treinamento. Então você ter a disciplina de fazer isso todo dia, junto com todas as responsabilidades de pai, empresário. O pré-Ironman a gente vai fazer outro agora em novembro. A gente vai fazer um Uau. Ironman agora em novembro. E eu tô me organizando agora que essa semana a gente vai começar a fazer os treinamentos. Aham. A gente já tem uma aptidão, então fica menor o tempo de treinamento de quem nunca fez, né? Sim. Mas já começou. Aí vai começar agora até novembro, é uma doideira. Aquele Meu treinamento, Deus. a pior parte é essa. A prova você desfruta. Uhum. E você também tem que, assim, como é uma prova longa, vai chegar a hora que o seu corpo ele vai dizer, só um minuto. Quando chegar a hora da prova, seu corpo vai dizer assim, não aguento mais. Uhum. Tem horas que eu sinto, Senhor, não vai mais, não tem como. E ali você vai no mental, o corpo realmente já não aguenta mais. Você tá ali no seu mental, espiritual, conectado, e você vai estar fazendo a prova ali totalmente nisso, porque é muito fácil desistir. Você diz, se você ficar, o cérebro fica falando, você não precisa disso, ué. Você não vai provar, quer provar o quê aqui? Você tá querendo provar o quê? Isso aqui você não precisa disso, só para e pronto, vai pra É casa. uma guerra com a mente. Não, carrega com a mente. Toda hora o cérebro quer parar de gastar energia. Se você lutar e superar isso, é outra coisa. Quando você termina a prova, você diz, cara, eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Eu vi o quanto meu cérebro ele tentou me burlar aqui, quanto ele tentou me fazer parar. Imagina quantas vezes o cérebro seu. Só que aí quando você tá na prova, você tem um foco de estar ali naquele momento, você sabe o que vai acontecer. Quantas vezes na vida da gente a gente passa por isso, só que a gente não tá focado e a gente acaba desistindo. Uhum. É um problema, é uma academia que você tá ali, você não tem a disciplina de seguir. O seu cérebro vai contar a mesma história do Iron Man. Falta hoje, vai. Para aí, ninguém vai ver. Você não vai. É só um dia. Aí esse um dia vira 2, esse 2 dias vira 3, e daqui a pouco você para de fazer. Uhum. Mas é tudo decisão. Aí você treina a sua mente pra não parar. Se você disser que vai fazer alguma coisa, você vai e faz. Então o Iron Man é justamente o treinamento de decisão, de firmeza mental. Se eu vou me propor a fazer isso, eu vou fazer de fato. Não tem como negociar. Acho que o Pablo conta uma história, né? O Nésio estava com o Pablo, ele fala que é o seguinte, que o Pablo fala que se eu falar pro meu cérebro que essa van, ele estava numa van esquiando, ele disse, se eu contar pro meu cérebro que essa van vai voar, meu cérebro acredita. E ele pode botar o cinto, ele explica que vai voar de fato. O cérebro dele reage como se realmente fosse acontecer. Porque ele treinou tantas vezes o cérebro dele para colocar em desafios, em ações que ele não negociava, que o cérebro dele acredita em tudo que ele falar. Uhum. Ele é um patrocinador do que ele faz. Legal. Nós não vamos comer açúcar. E ele não come açúcar. Nós vamos treinar tantos dias, nós vamos correr todos os dias 5 km, e o cérebro vai vendo se executando e cada vez se torna mais patrocinador. Mas um cérebro preguiçoso, vagabundo, ele vai dizer, eu vou correr 5 km. Seu cérebro vai dizer, vai nada. Uhum. Você dá conta não, ué. Você vai fazer como você sempre fez, você diz as coisas e não faz. Uhum. Então você cria um traço mental de patrocínio, não de sabotagem. Sim. Mas isso é uma constância, isso é um treinamento constante, isso é uma decisão dia após dia, fazer o que realmente você se propôs. Então muda tudo, muda todo o resultado. E às vezes é nos mínimos detalhes, Exato. né? Eu, por exemplo, eu tava indo pra casa esses dias, eu vim cortar meu cabelo aqui, tava indo pra casa e tal. E aí meu filho falou, papai, vamos pra piscina? Uhum. Aí eu falei pra ele, né? Falei, filho, a hora que chegar em casa, o papai vai pra piscina com você. Cara, ele tinha um monte de coisa pra fazer. Aí chegou em casa, ele dormiu. Falei, foi dormir, eu vou fazer aqui e tal. Aí ele acordou. Nossa. Acordou, cara.
Aí tive pra piscina com ele. Porque Exato. se eu não cumprisse com aquela palavra, Uhum. onde queria a confiança do meu filho em mim a próxima vez que eu falasse pra ele, gente, vamos fazer isso, sim. Só que isso é com ele, mas pode ser também com a Com a esposa e esposa, principalmente com com nós, né? você mesmo. Porque quando você fala coisa pra você na mente só, ninguém tá Exato. vendo. Aí é o problema, porque Mas seu cérebro ele tá o escutando. cérebro tá Tá escutando. E escutando. aí é aí que você tá realmente falando sobre o não governo, né? Exato. Aí você tá se sabotando. Sabotando. Porque você tá treinando seu cérebro a não acreditar em você. Exato. Você tá condicionando seu cérebro a não acreditar em você. Exato. Show de bola, cara. Boa nota. Sensacional. Muito bom mesmo esses insights, essa casa. Então, assim, ó, hoje o nosso podcast, o meu propósito é ajudar pessoas que vieram para os Estados Unidos, que vêm com o sonho de prosperar na América, né? E às vezes muitas pessoas não rompem, assim como você rompeu, Uhum. e estão aí na corrida dos ratos, às vezes passa anos e anos e ainda não conseguiram romper, tentaram até empreender uma coisa ou outra e tal, e acaba não rompendo. Que dica que você daria para o Mailton lá de trás, né? Se você de repente viesse e aí não tivesse ainda o network, não tivesse o know-how que você tem, a mentalidade que você tem hoje, que dica que você daria para essa pessoa que de repente chegou aqui com esse desejo de prosperar na América? Eu vou falar que é o mais importante, mas eu acho que todo mundo escuta isso e fica com raiva. Eu Aham. acho que é o investir em conhecimento, de fato. Investir em conhecimento por quê? Você precisa aprender a falar. Muitas das pessoas vêm para os Estados Unidos e não falam inglês até hoje. Certo. Então, para mim, o falar inglês abriu portas que não abririam se eu não soubesse. Então, viver num país como os Estados Unidos e não estar exposto nem a 10% das oportunidades que tem aqui não faz sentido. Uhum. Então, vem para cá, investe em conhecimento, aprende a língua. Essa é a primeira coisa. Depois, aí, investe em conhecimento para aprender a fazer as coisas daqui. Investe em network para conhecer pessoas que já fizeram aquilo ali e já tiveram resultado, para que você possa ter conselheiros, ter pessoas que te ajudem, auxiliem nesse processo. Você tem que construir, como eu posso falar, uma estrutura de império mesmo, assim. Conselheiros, conhecimento, juízes, contadores, advogados. Você precisa se cercar do que realmente precisa para se construir um império. Uhum. Ninguém constrói um império faltando estruturas, faltando governo. Então você precisa preparar o caminho para o sucesso. E o caminho para o sucesso é preparado pelo conhecimento. Você vai buscar o inglês, você vai buscar mentores, pessoas, e essas pessoas vão fazer influência na sua vida. E você vai ter resultados condicionados ao que você conhece, ao que você aprendeu e às conexões que você fez. Então vai ser esse processo, não tem como fugir disso. Você vai chegar nos Estados Unidos e não. E chegar e conectar com pessoas que só fazem trabalhos como limpeza, por exemplo. Você vai trabalhar na limpeza. Uhum. Você conhece pessoas que trabalham na construção. Você vai trabalhar na construção. Você vai ver que o meio que você se inserir vai influenciar no seu resultado total. Uhum. Então, você tem que entender o que é que você quer e procurar pessoas no nicho que você quer, para que você possa se conectar e se desenvolver. Então, é o que eu faria hoje, chegando nos Estados Unidos, eu repetiria o que eu fiz como quando cheguei, que foi buscar o inglês. E depois do inglês, eu buscaria, durante o processo, nem esperaria até aprender inglês, mas durante o processo de aprendizado, eu ia conectar com pessoas que tiveram bons resultados. Existem muitos eventos aí que você vai de forma gratuita, vai aprender o que é que o pessoal está fazendo, vai desenvolver, vai entender como é que faz as coisas. Antes de empreender e se arriscar, vai estudar um pouco, aplica um pouco de conhecimento, cria uma base e depois vai. E aí começa a aplicar e ter resultado. E vai crescendo em todo o tempo. É não se acostumar com o resultado, mesmo que seja pequeno, é buscar crescer cada vez mais e buscar conhecimento para poder fazer isso. Né? Capacitar Legal. esse crescimento. Legal. Muito bom. Bom demais, hein? Vamos fazer um ping-pong aqui? Bora? Vamos lá. O que é mais importante, reino ou sistema? Reino. Reino, com certeza. Acima de todas as Com coisas, todas né? as coisas. Muito bom. Fé ou estratégia? Fé. Fé, e eu vou falar para você, meu racional quer dizer estratégia, tipo assim, mas é fé. Legal. É engraçado que você faz essa pergunta, meu cérebro de mentor, ele quer puxar para estratégia. Aham. Estratégia, mas é fé, mas a estratégia é tão importante, mas a fé. A fé, ela vai fazer os milagres acontecerem. E ela Onde a move as montanhas. Exato, onde a estratégia, a ciência do Senhor, ela não tem matemática correta. Se o que o Senhor faz, a gente não consegue mensurar. Muitos matemáticos, muitos físicos vão fazer contas e contas e contas, mas não vão chegar na grandeza do Senhor, que ela não tem lógica. Eles vão chegar pertinho, assim, um pouquinho do que o Senhor sabe, do que o Senhor criou. E não vão se frustrar, porque a matemática e a ciência deles superam qualquer conhecimento humano. Então, assim, certeza, fé.
Legal, muito bom. Imagina se, o CEO se você tivesse um CEO que não tivesse unidade de linguagem e tivesse na sua cultura ouvindo isso agora, né? Ah, você tá doido. Ele sabe que é a fé, porque a gente trabalha por fé. Quantas vezes o Senhor operou em situações que só Ele mesmo era capaz de fazer? Quantas Uhum, portas foram abertas que a lógica não explica? sim, Quantos trabalhos foram fechados que foi o Senhor que moveu esse trabalho e nos entregou, glória a que a gente Deus. não sabe, Uhum, a gente não teve nem a percepção no momento. Então, Senhor, eu agradeço, eu sempre agradeço ao Senhor, porque eu sei que Ele está agindo, o favor dele está agindo em nosso meio e muitas vezes a gente não percebe, mas a gente tem a certeza que é a mão dele movendo as coisas para acontecer. amém. Então, nosso estratégico, eu falo que nós temos a função de encher os jarros com água, Uhum. mas é o toque dele que vai transformar em vinho. Uau, muito bom, muito bom. O Pablo fala um negócio assim, né? Eu lembro do primeiro curso que eu fiz com ele, que é o plano foi feito para ser rasgado, Uhum, que é a estratégia, né? Você tem que exato. montar a estratégia, faz Claro, parte do seu. claro. Só que, cara, se Deus falar não é isso, rasga aquele plano, mas você fez a tua parte, né? Mas é exatamente isso. Eu fiz isso recentemente, que tinha um projeto realmente de fazer uma transição, colocar um CEO na M2 e acabei acelerando tudo. Mas foi bom para mim, porque eu Sim, acabei fazendo isso com outras empresas também, melhorei no processo, me capacitei mais, vi os erros que cometi e aprendi a ensinar os erros que eu cometi para outras pessoas. Então, uau, a gente sempre ganha, sempre né? ganha. É isso aí. Família ou negócio? Família, né? Você tá doido? Não tem nem Não tem nem comparação, né? comparação. A gente não pode nem. Nossa, eu entregaria tudo para poder viver só com a família. Os negócios são importantes para que a gente dê uma qualidade de vida para eles. Mas a maior qualidade que eles querem é a nossa presença. Então, não tem como comparar um com o outro. Muito bom, muito bom. É, onde é mais fácil empreender, Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Mas eu vou fazer uma ressalva. Eu gosto de fazer. O Brasil é melhor de fazer rolo. Que é rolo? Sim, A gente tem mais abertura para fazer negócios que são pouco travados no Brasil. sim. A gente tem uma facilidade de negociação muito maior. Então, eu vou falar para você. Os Estados Unidos ele tem um mercado mais seguro. Mas para fazer negócio de fato, eu gosto no Brasil. A gente tem como arquitetar negócios muito maiores no Brasil pela facilidade do povo, pela facilidade de acesso, de estar disponível a fazer negócios fora do padrão. Uhum, Aqui cai dentro do padrão demais para fazer é, as coisas. Então aquilo ali limita as possibilidades. Vai ser mais seguro, claro que vai ser um investimento mais seguro, com maior retorno, mas no Brasil a gente não limita as possibilidades. é. Você vende uma casa aqui, é financiada. Uhum. Ou é financiado ou é cash, não tem outra coisa. Ou é pelo dono, ou é essa do dono agora que tá começando a aparecer Tá mais. começando a aparecer mais. Mas era algo que não existia aqui. Sim, Isso é influência até do brasileiro, se brincar. é verdade. Essa Social Finance é a influência do povo brasileiro, tenho quase certeza. No Brasil, você recebe gato, passarinho, jet ski, o que tiver, você recebe na venda. Então, a gente é muito mais desburocratizado em relação a isso do que os Estados Unidos, na parte de negociação. Sim, Então, assim, existem muitas coisas boas de fazer negócio no Brasil ainda hoje. sim. É, eu mesmo, por exemplo, eu tenho um business de que a gente faz a instalação, né, toda a Uhum. operação, permissão e tal, para instalar energia solar nos Estados Unidos, que é vendas para residências. Aham. No Brasil, eu já estou em outro business que aqui já não funciona tanto, que é montar fazendas para Uhum. vender a energia direto para o cliente final. Aqui não consigo fazer isso. Aí lá no Brasil é mais fácil, lá tem energia livre, eu posso compartilhar energia, eu vendo energia para quem eu quiser, eu vendo energia para um próprio posto meu de carregamento de carro elétrico. Aqui, cara, é muito burocrático para fazer É, esse processo, entendeu? exatamente. A gente fala que o Brasil ele é burocrático. Vocês não sabem dos Estados Unidos, a É. quantidade de burocracia que tem. É burocrático pra caramba. A Aham, pessoa fala, mas tudo funciona. Funciona, mas é burocrático. Tudo vai funcionar aqui, vai dar tudo certo, mas demora. aham. É burocrático, você tem que estar dentro das regulamentações, tem muito mais documentações para serem preenchidas. Então, assim, o nível de exigência daqui é muito maior do que o do Brasil. Sim, Então, você dizer, lá funciona. Funciona, mas você tem que trabalhar, viu? sim, Dá um trabalho para fazer funcionar. com certeza. O que é melhor, lucro ou legado? Legado. Legado, com certeza. Deixar uma história, construir. O legado fala pessoas. Quando eu falo de legado, eu falo de pessoas, não falo nem de patrimônio, é deixar uma história mesmo, de transformação de pessoas, pessoas que vão carregar os princípios que você ensinou, que vão carregar o conhecimento que você transbordou, que vão estar gerando mais transformação de vida de outras pessoas, que vão estar tendo resultado na casa, nas empresas, por onde elas estiverem passando, eles vão estar gerando resultado. Então, Uhum, assim, você deixar um legado é muito maior, que muito a gente não bom. consegue nem medir. Legado é algo que a gente não consegue mensurar. Não dá.
Legal. E você tá fazendo vários eventos, né, agora, Ah, né? sim, graças a Deus a gente tem Final de semana você teve 2 dois eventos. eventos. A gente tem mais eventos essa semana também. Vai ter live, tem aula, tem várias. A gente dá um jeito de transbordar em todos os meios. Se a gente não tá na viagem, a gente tá fazendo evento online, a gente tá fazendo uma aula secreta. Então, a gente tá dando aula também. Fora as aulas que a gente dá na mentoria dos parceiros também. Às vezes o pessoal, tem como você dar aula aqui? A gente vai dar aula também. Então, assim, a todo tempo a gente tá arrumando uma forma de transbordar e participar do galardão. Você Amém. sabe, na realidade ele não tá perguntando para participar da aula, ele tá participa do galardão que a gente tem construído aqui. Aí eu Aham. vou participar também. Quero ser responsável pela transformação dessas pessoas, desse pessoal que se reuniu, com certeza. Que legal, cara, muito bom. E a maior trava? Qual que é a maior trava que impede a prosperidade? É a sua mente. É o fato de você não acreditar que dá pra mudar. O fato de você não acreditar que você pode mudar é o que mais trava as pessoas. Que não dá tempo. Eu já tô muito velho, eu sou muito novo, eu não consigo mais, eu já gastei muita energia, eu já dei errado. Então, o fato de você não acreditar é o maior problema. Se você consegue colocar na sua mente e transformar a sua mente para ser uma mente que te patrocina, você consegue fazer qualquer coisa. Quantas histórias de pessoas que tiveram sucesso depois de uma certa idade, quanto história de pessoas jovens que estão aí abençoando vidas, que estão tendo muitos bons resultados. Então, assim, não existe um padrão. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem sua história, mas todas elas têm que destravar a mente delas para que elas possam dar um resultado de fato. Entender quem elas são, a identidade delas, saber que eles são merecedores de fato e aí agir. Uhum. Porque muitas pessoas estão vivendo ainda no passado ou em um trauma que não permite que elas sobrevivam, que elas tenham um resultado. Eu poderia muito bem ter ficado bloqueado no meu resultado do passado. Eu quebrei e ali eu não quero mais empreender, eu não quero mais crescer e viver aquela vida. Talvez seria até uma vida confortável. Mas é uma vida que realmente está gerando transformação de vida em outras pessoas. Eu teria tido as experiências que eu tive, as viagens que eu fiz, ser sócio das pessoas que eu sou hoje, se eu tivesse sido conservador em viver para mim, em viver só aquela minha vida. Uhum. Então, é É justamente uma vida diferente. egoísta, A né? vida egoísta. Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida egoísta. E você Uhum. muitas vezes vai olhar para a vida delas, nossa, que esse pessoal tem uma vida boa. De fato, eles podem ter uma vida boa, mas o que é que eles estão construindo para a vida de agora? O Uhum. que é que eles têm construído para a eternidade? É. Qual o legado que eles estão, falando do legado, qual o legado que eles estão deixando na Terra? Uhum. Então, assim, são perguntas que a gente tem que fazer. Isso é de sacrifício. Não é Sim. fácil a gente viver para ajudar as pessoas, para transbordar o reino. Não é fácil, mas é prazeroso. E a É. gente vive a plenitude do Senhor. Mesmo na pressão, a gente tem plenitude. Então, Uhum. assim, viver toda hora com coisas acontecendo e você tá desfrutando. Você aprende a desfrutar na pressão. Nossa, É. é uma coisa que ninguém explica. É. Disse, se eu fosse você, eu tava doido. Eu disse, nossa, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu sei quem é o piloto. Uhum. Calma. Exato. Um valor que você tem que é inegociável. Honra, Honra. honra, Legal. honra, com certeza. Muito bom. Honrar as pessoas, porque a honra, ela vem pra tudo, né? Ela vem pra todos os outros comportamentos. Se você tá sempre em busca de honrar as pessoas, você não negocia nada. Porque o princípio da honra, ele vem acompanhar todos os outros. Uhum. Muito bom. E um livro, além da Bíblia, que mais te marcou? Season of Life, Jim Rohn. Jim Rohn. Uhum. Que legal. Esse daí foi o meu primeiro livro que eu li em inglês, de fato, lendo em inglês. E foi o livro, é o livro que eu mais gosto hoje. Assim, é o meu livro favorito. Esse eu nunca li. Ele tem em português ou não? Deve ter. Eu não li ele em português, Você mas leu em em inglês. inglês. Legal, cara, muito bom. Jim Rohn eu conheço. Ele foi Aham, mentor do Tony exato. Robbins. E Depois ele foi um dos maiores mentores da Herbalife. uhum. E ele foi meu primeiro mentor. Por mais que. Pessoal, não, no Não, livro. assim, foi a primeira pessoa que eu trouxe como um mentor Sim. para a minha vida, né? Assim, quando eu entrei nessa questão de desenvolvimento pessoal, eu busquei pessoas para me ajudar. Então, assim, eu conheci o Paulo Vieira, na época. O Paulo me despertou o desejo de desenvolvimento pessoal. Uhum. Só que como eu estava nos Estados Unidos, eu disse, eu não quero, não faz sentido eu ter um mentor brasileiro. Eu quero Uhum. aprender porque eu queria desenvolver mais o meu inglês. Então, eu fui para o Jim Rohn. Estudei os livros dele, estudei a história dele, estudei todos os áudios possíveis que ele tinha Nossos áudios gravado, maravilhosos. todas as aulas que ele deu, eu consegui assistir. Então, assim, ele me influenciou em tudo.
E quando eu fui para os outros mentores, que depois eu voltei para o Paulo, depois eu fui no Pablo, muitos dos fundamentos do ensinamento que o Jim preparou lá atrás é a base para todos os que eles estão fazendo agora. O Uhum. próprio Tony Robbins Tony também. Robbins. É, porque muito descende do Tony Robbins, que É, vem do Jim Rohn. Que é Jim Rohn, É, exatamente. que Então, legal, assim, cara. tá tudo conectado a ele. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa, eu cresci muito com ele. E sempre que eu escuto ele, às vezes eu tô numa fase de buscar algo novo, eu vou lá atrás. Tipo, tem que Legal. trazer algo novo, eu volto à memória, não um podcast, mas põe uma aula dele para escutar e nossa, é maravilhoso. Eu gosto muito daquele áudio que ele fala das velas. Ajuste as velas, Uhum. né? Não peça menos problemas, né? Peça mais Passa habilidade. umas habilidades. Nossa, muito bom. Mentoria ou MBA? Mentoria. Mentoria, com certeza, né? Nem dúvida. E prosperar para o Mailton é o quê? A prosperar, para mim, é crescer em todas as áreas possíveis, principalmente na sua casa e no conhecimento, no saber, no legado. O financeiro, ele vem acompanhado disso também, mas o financeiro é uma consequência de todas as outras áreas. Se você tem prosperado na sua casa, se você tem transbordado, se tem desfrutado, o financeiro, ele vai acompanhar tudo isso. Que legal. Então, crescer em todas as áreas e o financeiro vem por último. Para mim, prosperidade é isso. Poxa, top demais. Muito bom. Mailton, como faz para as pessoas te seguirem, te conhecerem, pegar as redes Segue sociais? lá, Mailton Moura 1. Mailton Moura 1. Mailton Moura 1 é o meu Instagram. Lá, vocês vão ver muito conteúdo de empresas. Fiz agora recentemente um treinamento que é o Anticrise. Foi da hora. O pessoal Legal. participou, foi uma aula secreta. E eu conto história de outras empresas lá também, empresas do passado, o que é que eles fizeram para ter resultado. Então é um lugar bem legal para a gente se encontrar e trocar ideia, trocar experiência e crescer juntos. Que legal. Mailton Moura 1, muito bom. E vai ter alguns eventos agora ou não? A gente tem o conselho agora dia 7 de junho. De julho? É junho, não? Dia 7 de junho tem. Olha que legal. Aqui Conselho. o conselho vai ser dia 7 de julho. Aí esse é um evento um evento de network. A gente vai estar lá com alguns empresários, a gente vai ter um tempo de poder desfrutar de um tempo de compartilhar, de aprender sobre vinhos. Nesse aí o chefe Alisson vai estar indo também para trazer alguns ensinamentos sobre vinhos. A gente vai ter um tempo ali de compartilhar sobre o negócio e aí crescer cada vez mais. O Nes vai estar lá também, o Digão, que é nosso sócio. Na realidade, nós três somos sócios. Não só parceiro, mas sócios também. E aí a gente vai estar lá dia 7 com esse evento. E esse evento, se Deus quiser, vai se tornar algo que a gente vai replicar nos Estados Unidos também. É Muito bom. Reunião de empresários de fato, que a gente possa se unir para transformar esse país, transformar o mundo também. Muito com bom. Princípio, propósito, com gestão, técnica, alinhar todas as coisas boas que a gente tem para poder construir real de fato um legado nesse país e no mundo. Uau, sensacional. Muito bom. E assim, pra gente, sempre faço essa pergunta, né? Porque imagina que hoje fosse seu último dia e você precisasse mandar uma mensagem que fosse ficar registrada em todos os celulares, outdoors, na Times Square inteira, nos outdoors de Tóquio, do mundo inteiro, fosse passar para todo mundo da Terra hoje, 8 ou 9 bilhões de pessoas, mais ou menos, que tem no mundo, hoje fosse ver essa sua mensagem. Que mensagem seria essa? Essa é braba. Seria: viva uma vida de decisão. Escute o que o Senhor tem falado no seu coração e viva pelas decisões que o Senhor te mandou tomar. Nunca olhar para a condição. Né? Nunca olhe para a condição das situações. Olhe sempre para a decisão e para a obediência do Senhor. Então, viver uma vida de decisão alinhada com o que o Senhor te fala. Então, seria essa a minha mensagem que eu queria deixar para todo mundo. Viva uma vida de decisão alinhada com o que o Senhor te deu como propósito. Glória a Deus. Sensacional. Muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mailton, né? Esse campeão, mega empresário, né? Que agora está aconselhando os outros empresários. Se você é empresário, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue ele lá. E para você que ficou até agora, né? Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar essa mensagem, espalhar essa mensagem para que mais pessoas tenham sucesso, assim como o Mailton conquistou aqui, para que outras pessoas possam ser inspiradas, para que você possa se inspirar. E para você que ficou até agora, temos um presente especial para você. Nós estamos agora iniciando um sistema de consultoria financeira com base à luz da Bíblia. Então, se você que está aqui até agora
Se você quiser ter uma consultoria financeira com base à luz da Bíblia, clica aqui embaixo no link que está aparecendo aqui na descrição e você vai receber uma consultoria financeira para você poder prosperar na América de verdade, com visão, com propósito, de acordo com o que o Senhor quer para a tua vida. Então clica aí e essa foi a novidade para você que ficou até aqui. Parabéns a você que assistiu e espalhe essa mensagem que eu tenho certeza que juntos nós vamos deixar um legado e prosperar na América. Bora fazer acontecer.